família! Tudo bem com vocês? Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, neste episódio todo especial que foi preparado para você. Isso mesmo, você que já nos acompanha e você que talvez está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Nós esperamos que você seja impactado com essa história, que você também possa compartilhar aquilo que você vai ouvir, que nós cremos que você vai ser muito edificado neste dia, não é verdade, pastora? É verdade, Ju, é muito importante para essas pessoas, Ju, que estão com a gente, que deixe o seu like, sim, que se subscreva no nosso canal, que compartilhe, né, como você já disse, esse link, porque as histórias que nós trazemos aqui, Ju, são histórias de superação, histórias de vida com Deus, né, e de pessoas que vivem algo especial, sobrenatural, de pessoas que venceram. Então, essas histórias, com certeza, Ju, podem abençoar a vida de outras pessoas. Com toda certeza. E conforme a gente vai compartilhando, dando like, deixando comentário, a gente faz com que esse conteúdo vá mais adiante. E isso é importante para nós, né, Ju? É verdade. E isso é muito verdade mesmo, porque cada episódio, cada história, tudo aquilo que é compartilhado, sempre tem uma parte que nós nos identificamos. Por quê? Porque às vezes eu tô passando por um processo muito semelhante ao que a outra pessoa também está passando, ou já passou. Então é um instrumento de Deus na minha vida, na sua vida, para te instruir também como uma boca profética, uma boca de Deus, te mostrando que tem saída sim. Porque como a pastora disse, são histórias de superação, não é, pastora? Então que você seja realmente impactado, direcionado através desse episódio. Exato, e nos ajude aí então a colocar isso pra frente. Compartilhe, manda pros seus amigos, pra sua família. A gente tem pessoa melhor do que ser seguidor do que família, né? É verdade. Nossa, meu pai, ele manda pra todo mundo. Meu pai é maravilhoso, entende? Então manda pra todos. E deixa eles fazerem também a parte deles, que é propagar aqui o nome do Senhor Jesus. E vocês que fazem parte da família Portugal na Graça, gente, chega junto, né, Ju? É verdade. Daqui, olha, nosso intuito é colocar sentado aqui nessa mesa todos vocês. Então, você que hoje está aí como espectador, daqui a pouco você vai estar aqui também participando. Com certeza. Né? E com certeza, sim, Ju, eu acho que assim, aquilo que a gente quer para nós, a gente quer também para as pessoas. É verdade. E nós que estamos aqui sentados, que nós estamos aqui apresentando o podcast, para nós que já conhecemos um pouco da história dessas pessoas, a gente já fica emocionado, a gente já fala assim, uau, né, como Deus faz as coisas, a gente já fica assim, nossa, gente, surpreso com aquilo que as pessoas que estão sentadas aqui transmitem para nós, né, Ju? Quanto mais essa pessoa que está aí desse lado, né, que talvez não conheça tão bem os nossos entrevistados e pode receber. E aquilo que você recebe de graça, você passa de graça também. É verdade, é verdade. É conhecer histórias surpreendentes mesmo, que vão impactar a sua vida e todos os demais. Talvez você pode identificar até uma história, olha, esse aqui vai ajudar aquela minha amiga. Aquela pessoa, identificar as pessoas. Sim. E manda pra ela, sabe? Olha, assiste esse podcast aqui que vai te ajudar. Quantas vezes nós fazemos isso? Sim. Então vamos honrar. Gente, eu sou suspeita, porque eu mando mesmo, né? É verdade. Então assim, vamos honrar então de casa. Eu gosto muito, Ju, de compartilhar aquilo que falou no meu coração. Sim, sim. Né? Às vezes eu falo assim, nossa, mas isso aqui, olha, essa palavra tá tão boa. Olha, eu vou mandar. Eu vou mandar e eu compartilho com vocês, né? Sim, é verdade. E tal. E eu falo, olha, a gente ouve porque vale a pena. Então, tem coisa que vale muito a pena, né? E a gente está falando aqui de pessoas entre nós. Pessoas que a gente já convive, de pessoas que a gente já vê na igreja. Pessoas que têm ministério, né, Ju, na nossa igreja. Pessoas que estão ali servindo e que, de repente, tem uma história que talvez você conheça um pouco, mas você não conhece ao todo, e você hoje vai estar conhecendo um pouquinho dessa nossa convidada, né, Ju? Vai conhecer muito. Que é especial, é uma pessoa especial, é uma pessoa que tem acrescentado muito, né, aqui no nosso ministério. Ela é tia da escolinha, ela faz parte do Ministério de Louvor, ela está envolvida no Quarto Rosa, tudo que tem, ela está envolvida também aqui, né, Ju? É verdade, não poderia mais ser entre nós essa convidada aí. Essa tá junto e misturada. Essa é mesmo daquela assim que faz parte mesmo da nossa casa, nossa família. A gente convive mesmo o tempo todo, porque realmente é uma pessoa que entre nós faz muita diferença. Faz diferença, com certeza. Ju, então vamos lá pra gente introduzir, né, essa nossa convidada, que ela tá super curiosa, gente, pra saber aquilo que a gente vai falar dela, né? E ela, gente, cadê as perguntas? As perguntas, não tem pergunta.
Hoje não tem pergunta, não tem nada assim pré-programado, né? No episódio passado, ela estava sentada aqui do meu lado. E hoje ela vai ser entrevistada. Porque, gente, como tem história para contar, hein? Como tem experiência para passar. Apesar de ser muito jovem ainda, né? Eu comecei colocando aqui assim, ela é uma jovem esposa e mãe. Mas apesar de ser tão jovem, ela já tem uma experiência de vida tão grande, ela tem tanta bagagem, né? Tem um testemunho tão forte para contar, né? Que eu posso ver realmente a mão de Deus agindo na vida dessa pessoa, né? Ver como realmente Deus transformou, mudou a sorte dela, mudou a história dela. E pensando sobre essa mudança que ela teve de vida, de história, eu estava me lembrando de Jabez. Gente, eu pensei, né? Tava orando, falando, Senhor, porque eu gosto sempre de trazer um versículo ou uma frase. Eu pensei, como é que a pastora será que tá falando com Deus nessa hora? O que será que Deus tá revelando para ela? Quem, Senhor? Quem, Senhor? E aí veio assim no meu coração Jabez, porque Jabez, a Bíblia diz que ele orou para Deus mudar a sorte dele. E aí eu trouxe aqui, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim, olha, Jabez foi o mais respeitado do que qualquer um dos seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome Jabez, dizendo, sofri muito na hora de lhe dar à luz. Ele foi o mais ilustre, algumas traduções dizem, né? E aqui está dizendo o mais respeitado, mas por causa da oração que ele fez. Não por causa daquilo que ele estava predestinado a ser. Sim, porque o nome tinha muito poder, né? Exatamente. Naquela época, os nomes eram dados, né, de acordo com aquilo que acontecia na hora do nascimento. E Jabez significa, eu tive muita dor, né? Nascido com dores. Né? E por isso a mãe dele colocou, mas ele não aceitou aquilo para a vida dele. Verdade. Ele falou, não, preciso mudar essa história. Então ele foi o mais ilustre, mais respeitado dos seus irmãos por causa da oração que ele fez. E aí o versículo seguinte fala da oração que ele fez, diz assim, olha, ele orou ao Senhor dizendo, quanto eu desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente e me ajude em meu trabalho. Fique comigo em tudo quanto eu fizer. E guarde-me de todo mal e sofrimento. E aí termina dizendo assim, e Deus concedeu a ele o que ele havia pedido. Então a gente vê essa transformação na vida de Jabez, que estava predestinado a ter um futuro de dores, mas Deus ouviu a oração que ele fez e Deus lhe abençoou. E ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos, né? Isso é lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E eu penso que essa oração representa também a vida da nossa convidada. Vigi! Kelrin Laiane. Laiane, né? Bem-vinda! Eu tô emocionada. Gente, é forte essa passagem. Realmente, Deus mudou minha vida. Não é? Mudou minha história. Kelrin, eu achei muito forte. Eu achei que, assim, casou muito bem, né? Sim. Porque talvez, humanamente falando, você estaria predestinada a ter um futuro de talvez dores. Eu falo que eu nem estaria aqui. Uhum. Por onde eu passei, eu acho que né? Não. Você tá falando muito baixinho? Tô ou falando não? baixo. Tá, gente? Vê aí. Peraí, deixa eu arrumar. Arruma aí. Vocês não viram essa mulher na escolinha. Imagina se na escolinha. Nem tá parecendo ela aqui. Então, bebe água, bebe água. Peraí, que é só o começo. Fundo. Eu vou até me posicionar aqui, que eu tô muito de frente. Respira fundo. Posicionar melhor, eu quero... Mas você costuma dizer isso, então talvez você nem estaria aqui se Deus não tivesse intervido na tua história? Todas as vezes que eu conto um pouco da minha história, Deus coloca assim, eu não era pra mim estar aqui. Se não fosse a graça, a misericórdia de Deus. Deus tinha realmente um plano na sua vida, né? Tem, né? Tem, né? Mas assim, tinha naquela época pra te trazer até aqui, né? Quando a gente passa, a gente não entende. Por mais que eu sou jovem, gente. Né? Eu só tenho 26 anos. Eu deixo cravado, 26 aninhos. Mas eu já vivi muito, assim. Tem muita bagagem, né, Kelrin? E é essa bagagem que a gente quer trazer aqui hoje. Né? Claro, não, gente. Misericórdia. Claro que você já contou um pouquinho do seu testemunho, né? E até então, acho que foi numa live do Agora Vai, né? Que você contou um pouquinho da sua história. Foi. E até então, Ju, para você ver como que é interessante, ela já estava entre nós, mas nós não conhecíamos o teu testemunho. Quando eu ouvi, eu falei, uau!
É que ninguém imagina. Ninguém imaginava. Ver esse rostinho bonito. Essa pele brilhante, esse cabelo sedoso. Loira. Você fala assim, gente, como assim, né? E aí é o que a gente quer entender um pouquinho. Mas antes da gente chegar nessa parte da tua história, vamos começar como a gente sempre faz, né, Jun? Vamos começar do começo? Conta um pouquinho pra gente. Quem é você? Né? Como foi um pouquinho da sua infância? Se você já teve uma infância difícil logo no início. Como que é, Kelly? Conta pra gente. Bom, minha infância, eu e minha irmã, a gente não tivemos a paternidade. A minha mãe foi mãe solo, junto com a minha avó. Ela, minha avó, criou eu e a minha irmã. Quando eu tinha uns 3 aninhos, a minha mãe engravidou da minha irmã e foi pouco tempo ela com meu pai. Então, assim, não teve... Você não teve convivência com ele? Assim... Só esses 3 anos, no caso. Mas eu ia na casa da minha avó, por parte de pai, ele tava lá, mas não era aquele vínculo. Eu tinha mais vínculo com a minha avó paterna do que comigo. Com o pai. Por N coisas. E eu e a minha irmã, só era nós duas. Era nós duas, a minha mãe e minha avó. E minha avó muito doente e minha mãe criando sempre nós duas. Muita pobreza, né? E não é fácil, mãe solo. Sem a paternidade, e a gente foi crescendo. E hoje eu estava lembrando, quando eu tinha... Acho que eu tinha uns 8, 7 anos, não lembro. Eu não sei como eu conheci esse casal. Eu ia na igreja deles. Eu falei, Deus começou Você não lembrava disso? Não, eu ia na igreja deles, eu fazia parte do ministério de dança, criança. Gente, olha que legal. Eu falei, daí depois, quando a gente chega lá, a palavra que Deus me deu quando eu comecei a ir com Deus. Aí eu fazia parte do ministério de dança e eu cantava. A gente cantava. Oportunidade? Sim, de dar oportunidade. Aquela igreja que dá oportunidade. Criança. E minha mãe na bebida, meus familiares tudo na bebida, e a gente foi crescendo. Mas eu não lembro, assim, muito da minha infância, porque foi uma infância muito sofrida, assim, pra gente. Principalmente pra minha mãe, que é mãe solteira, minha avó... doente, então minha mãe tinha que trabalhar muito. Sim, para cuidar dos 3, né? E ela limpava a casa, e naquela época era R$30, 8 horas de trabalho. Sim. Então, assim... Faxineira. Faxineira. Diarista, né? Isso, ela é diarista. É diarista. Então, assim, foi muito... E não tinha um pai, não tinha um provedor. Sim. Aí eu e minha irmã... Vocês cresceram soltas? Soltas. Aí, por não ter essa paternidade... Quando eu tinha uns 12 para 13 anos, eu comecei a namorar. Era criança ainda. Uma criança. Sim. Para mim, hoje eu sou mãe, uma criança. Sim. 13 Quantos anos tem a Júlia? 8. Deus o livre. Então, tipo assim, uma criança, é uma criança. 13 anos eu comecei, 12 para 13 anos eu comecei a namorar. Deixa eu ver uma água. Peraí, eu vou desligar esse negócio aqui, porque tá achando que vai fazer muito barulho. Foca na Kelly aí, gente. E com 13 anos, 12 para 13, logo ia completar 13, eu comecei a namorar. A minha avó já era falecida, na época, minha mãe, só voltando um pouquinho, minha mãe, ela sofreu muito. Quando ela tinha 21 anos, ela perdeu um filho com 6 aninhos. Nossa. Perdeu um filho com 6 aninhos, ele morreu com leucemia. Uau. Aí foi quando ela conheceu meu pai e teve eu. Ela ficou com medo. Até eu completar os 6 anos, ficou com medo de eu morrer. Sim. Aí veio a minha irmã, quando eu tinha uns 3 aninhos. Aí pronto, aí com 12, 13 anos eu comecei a namorar. Me envolvi com namorado. Comecei muito cedo a minha vida. Com 13 anos eu já conhecia o que era bebida, arguile, que é um fumo árabe. Arguile. É um tipo de cigarro, né? Ou não? Embaixo é a água, daí tem aí em cima um cabeçote que tem essência, pode pôr maconha também. E a mangueira passa em boca. Tipo assim, com 13 anos? Com 12, 13 anos. Uau. 12. E o ambiente era propício também para isso ou não? Você saía, tipo, não, longe, a minha mãe, a minha mãe fumava, né? Mas ela não fumou droga, nada. Mas ela fumava cigarro e muita bebida. Então, era tristeza, bem então, perto da sua realidade, né? Era algo mesmo. E a sua mãe sabia isso? Que você já estava envolvida, assim, com essa idade? Não tinha tempo para pensar, porque o foco dela era trabalhar para pôr alimento dentro de casa. Entendi. E a gente ia pra escola. Ela não tinha controle, né? Não tinha controle. A sua mãe não tem irmãos, por exemplo? Você não tem tios perto, nada? Tem, mas é tudo cidade... Percebi. Então, vocês estavam sozinhas mesmo, literalmente. Não tinha outras famílias. Tinha a minha outra tia Cícera, a irmã da minha mãe, mas também...
fumava cigarro, tudo no mesmo ambiente, bebida, tudo nesse mesmo ambiente. Então, com 13 anos, eu comecei mesmo. Comecei a namorar, conhecia bebida alcoólica, arguile, festa, com 13 anos, e foi indo. Aí, a minha irmã, nós somos com 4 anos de diferença, era criança ainda. Aí, quando eu completei, foi muito rápido, assim, os meus namoros. Então, assim, 14 anos, vamos supor, 13, já mudei de namorado. Era muito pra frente. E eu me envolvi com uma pessoa que foi até meio conturbado esse relacionamento. Foi 3 anos e meio que eu me envolvi com essa pessoa. E tinha muitas brigas, bebida, arguile, festa. Eu deixava minha mãe, tipo, doente. Minha mãe já tinha muito problema de saúde. Pra ir festar. Então, assim, eu não honrava minha mãe. Nem ouvia ela. Tinha assim, mas você faz o que eu não faço. Tipo assim, né? E aí eu me envolvi com essa pessoa. Você era bem rebelde, né? Eu era. Mas também nem é só rebeldia, o próprio ambiente era propício para isso. Levando, acho que até o né? que você consumia, eu acho que era muito próximo à realidade. Sabe aqueles ambientes que todos fazem aquilo? Então, quando você cresce no ambiente daquilo, aquilo torna-se normal. Ser humano é produto do meio, né? E pra mim, tipo, namorar com 12, 13 anos era normal. Porque as minhas amigas namoravam então, na escola. Então, assim, pra mim... E namorar perder quando a você... virgindade, Então, já teve sexo envolvido, tudo ter isso. sexo envolvido. Novinha, assim. Novinha. Eu não, pra mim era normal. Normal, gente. Sim. Misericórdia. Pra mim era normal. Eu me envolvi com essa pessoa. Que é uma mentalidade que o mundo tem hoje, né? Infelizmente. Eu acho que naquela época não era tanto. Não tinha hoje, tanto aqui na internet. Não tava tão visível. Hoje as coisas são mais expostas, vamos dizer assim. Mas é essa mentalidade que a gente vê que as pessoas têm ainda, né? E você já viveu tudo isso. Você vai contar pra gente um pouquinho, né? Pronto, do que isso acarretou na sua vida, né? E... É igual pra todo mundo, né? A gente acha que não vai ter consequência, planta, mas tem, colhe. gente. Tem consequência, não Por tem mais como. que você é nova, colhe. Né? E aí, então, você conheceu essa pessoa... Eu fiquei com ele... conturbado. Foi bem conturbado. Tinha muitas brigas, muito ciúme da minha parte e também da parte dele. Tinha muitas agressões físicas. Uau. Eu apanhei muito. Sério? Sim, com 15 anos... E pra mim, por eu não ter a paternidade, afetou muito. Você achava que era normal ou não? Eu não sei, pastora. Você não conseguia sair? Era uma paixão doentia. Não é paixão do demônio mesmo, assim, satânico. Porque eu só via ele. Eu só focava nele. E pra mim, ele era a única pessoa, não ia encontrar mais ninguém com 15 anos de idade. 15, uma criança. Com 15 anos. Aí eu tinha muito complexo de inferioridade, não me achava bonita. Então, assim, só ele me quer, ninguém mais vai me querer. Você não tinha amigas, tipo, que te Tinha, mas era do instruíam, piseiro. te mostravam, olha que a Era orientação. de onde? Do piseiro. Do que? Do piseiro. O que é piseiro? Tipo, do fervor também. Do piseiro. Vai ter que Mas traduzir essa algumas minha palavras. amiga, mas essa minha, ela vai ver, amiga Jess, te amo. De dicionário. Mas essa minha dinossauro no amiga, dicionário. depois ela se arrependeu muito. Porque ela também viu... compartilhava do mesmo ambiente, das mesmas coisas. Sim. Por conta desse relacionamento, eu me afastei dela também. Entendi. Era um relacionamento abusivo. Só sim. ele. Sim, Só ele. sim. E o resto, minha mãe, minha irmã, Ficava tudo família... em segundo plano. Não, só ele. Meu foco era ele. Fica aí já a dica, hein? Se você tá nesse Cegueira. ambiente só você e a pessoa, não tem mais Muito ninguém na tóxico, vida, na né? realidade de vocês, isso é um sinal muito sério. Esse negócio assim, tipo... Um empurrão, desculpa, me perdoa. Um tapa, desculpa, me perdoa. Não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Não. Misericórdia, você era uma criança. Infelizmente, é o que a gente vê muito hoje. E minha mãe nos não sabia. telejornais, Eu não né? contava pra ela. Você nem ficava perto dela, ela não conseguia nem saber. Com 15 anos, no dia do meu aniversário, eu saí de casa. Com 15? E foi morar com ele? Com ele. Foi o arrependimento, assim, que eu lembro minha mãe chorando. E você estendendo roupa. indo. Então, assim... Mas também ela não tentou fazer nada pra te impedir? Não. Não te disse Tipo nada? assim, pai, mãe, faz alguma coisa. Sim. Vocês são autoridades sobre o filho de vocês. Ela não te chamou, filha, Não. vem cá, te abraçou? Não. Não. Até porque por conta da criação dela, né? Eu sempre falo assim, não julga um adulto sem conhecer a criança que ela foi. Então, assim, minha mãe sofreu muito quando criança. Ela foi molestada quando era criança. Tipo assim, a mãe não acreditou nela. Uau. Então, assim,
N coisas. Então, saí com 15 anos. Aí, tipo, não tava mais na casa da minha mãe, não devia mais satisfação pra ela. Sim. Aí, tava livre de verdade. A liberdade virou libertinagem. Isso mesmo. E pastora, a gente começava assim a festa. 8 horas até 6 horas da manhã. Gente. Hoje eu não aguento. Tipo, nem 3 horas. Gente. Hoje tem que dormir o sono da beleza. Tem que dormir o soninho da beleza. Até 6 horas, fumando e bebendo. E quando eu era tão viciada no narguilé, eu era viciada. Mas era só o fumo ou você chegou a consumir drogas também? Só a essência que a gente fala, né? Eu fumava tanto que acabava as essências. E a essência era cara naquela época. A gente pegava a essência seca e colocava de novo pra fumar. E aquilo queimava. Nossa, misericórdia. Os outros acham que não vicia. Aí agora inventaram a caneta, que é pior ainda. Então, assim, eu era viciada. Viciada. Então, assim, fui com 15 anos pra morar com ele. Brigas, ciúmes, festa. E ele tinha quantos anos? Ele era bem mais velho, não? 1 ano mais velho. Foi o meu primeiro... ele era muito um moleque jovem também. ainda. Um moleque também. Então, assim, Uau. foi a primeira pessoa mais nova que eu fiquei. Tipo assim, os outros relacionamentos foram tudo mais velhos. Então, assim, ele era um menino também. E ele também passou por uma infância. Hoje eu perdoei, louvado seja, mas, né? Ele também teve uma infância não muito boa. Então, assim, aí foi. Aí a gente ficou nós ficamos 3 anos e meio. Mas não partiu dele o fim. Não partiu de mim, partiu dele. Ele porque terminou. Eu não conseguia. Ele terminava e eu me humilhava. E você foi morar com ele, mas ele já tinha uma casa? Tinha da mãe dele. Mas você foi morar na casa da mãe dele, então? Só não. ele. Ele e o irmão. Ok. Aí ele tinha mãe dele tava em outra casa. Em outra casa. Aí depois a mãe voltou. Porque veio uma dúvida que veio aqui agora. Aí ele já tinha uma casa. Aí depois construiu uma casa pra gente atrás da casa dela. Aí eu trabalhava, eu ganhava muito bem. Eu trabalhava numa padaria. 1.000 e poucos, ia tudo pra bebida. Uau, naquela época era um bom salário. Bebida e... Eu não via o dinheiro. Bebida, arguilé, festa, só. Seca. Inchada da bebida, com 15 anos de idade. Uau. Com 15 anos. Mas é engraçado, né? O inimigo, ele prende a pessoa de 2 formas. Ou na miséria, ou então ele dá muita prosperidade e ela só vai se afundando nessas coisas que não... Os extremos, né? Então, eu falo assim, de onde vem tanto dinheiro pra beber? E era bebida cara. Tipo assim, tinha cerveja, tinha... Eu falei, meu Deus... Hoje, né, eu penso... Quando você para pra pensar, né? Falei, meu Deus, meu dinheirinho tudo suado. Indo pra bebida. Ia tudo. Aí foi quando a gente ficou 3 anos e meio e ele pediu pra terminar. Pra terminar. E eu fiquei muito arrasada. Aí eu aproveitei. Eu comecei com 3 anos, comecei a namorar, conheci ele. Conheci meu primeiro namorado, perdi minha virgindade com 13 anos, que é uma criança, com um menino de 18. Meu Deus. Isso é pedofilia. Entendeu? Uau. É pedofilia, sim. 12, 13 anos de uma criança. O Pedro tem 12 anos. 13. Isso já é pedofilia. Mas pra gente, lá fora, é normal. Hoje você vê menina de 14 anos engravidando. Mas é por causa do meio, né? É o meio. Então, assim, hoje eu paro pra pensar que eu gosto de estudar sobre essa área. Eu falei assim, nossa... O senhor teve muita misericórdia, com certeza. E minha mãe te livrou, com certeza, de muitas coisas, né? Que você nem deve imaginar, né? Muito. Aí depois eu separei desse menino, larguei dele. Aí me envolvi com esse menino, que eu fiquei 3 anos e meio com ele. Foi o mais novo. Por conta dele, ele pediu pra separar. Pronto, a gente largou, voltei pra casa da minha mãe. O meu padrasto com a bicicletinha dele carregando as minhas coisas. Aí sua mãe já tinha casado nessa época? Ela conheceu meu padrasto, Zaqueu. 5 anos ficou com ela, que ele faleceu de dengue. Foi assim, um homem maravilhoso. Impecável. Nossa, foi maravilhoso. O pai que você não teve, eu amava muito meu Zé. Eu falava, Zé, meu Zé. Então, assim, e ele sempre me ajudava. Ele falou, Kelly, sai daí, vem pra cá. Não. Ô, Kelly, e a sua irmã? Que aí, se você já tinha 15, ela Eu não gostava dela.
Mas ela via tudo isso? Ela fazia as mesmas coisas? A gente Como ficou... que era? Ela, é que nem fala, né? Até a 4ª geração, o pecado. Deus do pecado. A minha mãe, depois que a minha mãe se envolveu com um bandido. E teve um filho de um bandido. Eu, mais pra frente, me envolvi com um bandido. A minha irmã se envolveu com um bandido. Uau. Então, assim, aí eu falei, mãe, temos que quebrar isso. Sim, lógico. Porque eu não quero minha filha e eu não quero minhas sobrinhas no vivendo mesmo... a mesma coisa. Não é porque eu passei que elas também vão passar. Sim. Então, minha irmã, nessa época, eu tava com 15, ela tava com 11. Ela tava calma ainda. Mas ela também deu muito trabalho pra minha mãe depois. Aí eu comecei a aproveitar. Aí eu bebia mesmo. Bebia festa na minha casa. Minha mãe também participava das festas. Era o mesmo ambiente. E arguile, bebida. Aí comecei a namorar, não tava nem aí, não me cuidava. Deus teve muita misericórdia de mim. Aí foi quando eu conheci. Não usava preservativo, nada. Gente. Era uma vergonha. E Deus mesmo, né? Cuidando. Não usava cuidando. Porque nada. podia ter pego uma doença sexualmente transmissível, uma gravidez indesejada, alguma coisa. Eu falei assim, meu Deus, se eu tivesse Misericórdia engravidado de um... pura. Nossa, quando eu chegar no céu. Com certeza. Deus o livre. Aí eu comecei. Aí quando eu conheci o traficante, era traficante. Hoje ele já morreu, ele se matou. Uau. Ele se matou. Aí eu conheci ele, uma pessoa muito boa. A gente era muito amigo, mais amigo do que namorado. A gente era muito amigo, mas vendia droga. Ele era muito mais velho que eu. Eu tava com 17. Foi muito rápido, mas foi também aquela paixão doentia. Por quê? Você via nos homens o que você não tinha no pai. E sempre mais velhos. Só nesse relacionamento que foi só um ano de diferença, mas todos mais velhos. Um com 18, um com 36, um com 31. Nossa. Procurando a paternidade. Paternidade, sim. Que eu não procurava. tive. Que eu não tive. Então, eu estava com 17 e ele estava com 31. Eu sou muito de número, de data, assim, com 31 anos. Não lembro de nenhuma. E eu conheci ele em outra cidade, onde a minha tia morava. E eu ia pra lá, festa, e tinha drogas. Eu falo assim, se eu tivesse continuado, eu tinha usado. Entendi. Com certeza. Se eu não tivesse saído ali. Se eu não tivesse saído ali, eu tinha usado. Pela normalidade. Porque um abismo vai chamando aí fala outro, assim, né? você é boba. Começa como é que assim. Você não usa, aí eu poderia falar assim, se você não me ama, por que você não usa? Tipo, poderia, ele nunca falou isso, mas pra frente podia falar. Sim. Então, assim, era bebida, ele vendia cheira, droga. Eu via ele fazendo. E meu primo também usava junto com ele. Então, assim... Mas tinha uma mudança de comportamento nele? Você chegava a notar isso? 2 vezes. Foi mesmo assim, demoníaco. Uma vez, a gente tava dormindo no quarto, ele acordou desesperado, tava vendo um bode. E eu não entendi. Porque tem muitas alucinações, né? Que raio de bode. Aí, tipo assim, bode. Eu falei, pronto, usou droga. Ele acordava, tipo... agitado. E eu tinha medo. Eu guardava a arma pra ele. A arma. Na casa da minha prima, que eu morei com a minha prima um tempo. Eu saí de novo. Eu abandonei a minha mãe. Minha mãe doente. Aí fui morar com ele. Morar com ele não, desculpa. Morar com a minha prima. E pra mim ficar mais perto dele. Porque mesmo eu com 15 anos, eu falava assim, eu quero um homem pra mim. Eu sempre quis ser mãe. Ter um casamento e ser mãe. Queria ter minha casa pra cuidar e ser mãe. Então, assim... Você queria construir um lar, né? Que era aquilo que você não tinha, né? Tem uma palavra, carência. A carência te leva à ruína. Eu era muito carente. Muito carente, muito carente. Então, assim, aí eu fiquei com ele 3 meses. Ainda bem que foi pouco tempo. Mas foi muito intenso. Mas você ajudava ele nessa questão de transportar drogas e isso entregava tudo. No meio da prostituição, tinha prostitutas. Ia lá entregar pros homens, eu via ele pegando, entregando. Falei, gente, tem... E você não tinha consciência? Não, pra mim eu amava. Errado. Era uma vida louca. Muito doida. Gente. Então, tipo assim... Meu Deus. Era algo assim. Algo muito, tipo assim, tô com um bandidão, tipo assim...
Sim. Você Tem essas achava, pira. né? Eu me achava. A dona da boca. Entendi. Gente. É porque daí você tinha atenção, que era o que você buscava. É verdade. Tipo, ele me levava às 5 horas da manhã. Vamos lá. Colocava como uma rainha, né? Tipo assim, do bairro. rainha do tráfico. É o que a carência faz. A carência faz. Sim. Aí eu ia com ele inimigo vender cego, droga. né? E pra mim era... E minha mãe sabia. E sua mãe nunca te dizia nada. Ela gostava dele. Porque ele era uma pessoa muito boa. Mas... Era droga. E aí, depois de 3 meses, vocês se separaram. Aí começou Deus, né? Aí Deus já começou A trabalhar. E você começou a ver ele, né? Trabalhar, porque ele já tava trabalhando. Aí eu eu o ambiente todo. Verdade. Aí Você começou a minha a ver. tia, ela era da católica carismática. Sim. São bem alegres e tal. Aí a minha tia, vamos na igreja e tal. Eu falei, vou buscar por ele. Vou buscar por ele. Aí, não, já, maravilha. vamos Eu transformar esse amo aquele traficante. homem. Porque a minha tia, ela era católica, mas hoje eu falo assim, tia, só era uma católica crente. Era uma porque crente que era uma não sabia. disfarçada. Porque a bichinha prega. E ela falava, ela já era da católica, falava de Jesus, eu ia lá na casa dela. Aí ela me deu uma Bíblia, rosinha, tipo uma malinha, bem bonitinha. Aí eu não sabia, não entendia nada, né? Que era Deus. Pra mim, saber... E com 15 anos eu falava assim, olha só, Deus, se o Senhor me dá um bebê com 15 anos, meu Deus, uma criança, eu paro de fumar guilho. Ainda bem que Deus não leva em conta a ignorância, né? Os pedidos. Que nem eu falei aquele dia com a irmã Cida. Deus não te vê como você está hoje. Te vê o futuro. Sim. Então, assim, não vou permitir. Não é isso que eu quero pra tua vida. Nossa, Deus livre. Aí, eu queria muito alguém, né? Eu já me perdi. Não, você tava falando que com 15 anos você falava isso. Que eu ela te deu falava a Bíblia. Você lembrou? ela me deu a Bíblia. Aí eu comecei a folhear. Aí eu comecei a rezar o terço. Eu e minha prima num quarto. Sim. E ele no outro quarto. Sim. Aí, quando eu voltava pro quarto junto com ele, ele falou assim, nossa, você estava fazendo a missa aí? Tipo, ele até zoava, assim, brincava. E eu comecei ali, não, ele vai ser transformado. Mas continuava bebendo. Sim. Eu, bebendo, fumando, não tinha Porque você tava buscando por ele, né? não Tipo por assim, mim. Eu quero que ele É só se eu tiver um mude. filho. E ele... e ele colocou uma aliança no meu dedo. Uau. Eu queria muito isso aqui, ó. Queria muito uma aliança. Tipo assim, qual é o seu estado civil? Casada. Você falava que era casada. Não, eu queria muito você queria falar isso. Aí ele colocou uma aliança no meu dedo, falou assim, vou te dar um apartamento. Eu falei, sim, é isso. Nós vamos ter um bebê. Eu falei, E ele já tinha um filho. Ele já tinha um filho. Tinha um filho recém-nascido. Uau. Aí eu falo assim, gente, eu nem pensei em ter outra família. Nem... Isso não passava pela sua cabeça? Nada. Eu queria ele. Era uma paixão muito doente. Aí minha tia deu essa Bíblia e eu comecei na igreja. Aí uma vez, eu fui num retiro, que eles fazem 3 dias, né? E eram uns homens vestidos de, tipo Santo Antônio, marronzinho. Franciscano, eu acho. Franciscano. Aí eu falei assim, tia, depois que eles terminarem de pregar, eu vou falar com eles pra pedir uma palavra. Tipo, assim, já entendi a autoridade, né? Aí ele pregou sobre que Jesus abandona suas 99... Abandona não, deixa suas 99 e vai buscar a ovelha perdida. Hoje eu sei que eu era a ovelha perdida, porque eu aceitei Jesus muito tempo quando eu era criança. Aceitei a Jesus. Você não tinha memória disso, eu ia com a minha avó pra igreja. Minha avó era da Assembleia. Tinha escolinha dominical. Sim. Eu só ia pra comer. Tinha um pão. Mas eu tava lá. Eu tava lá. Porque era muito pobre, né? Eu aceitei. Depois Deus a sementinha que foi plantada lá. tem vida. O Ministério Infantil, viu, mãe e pai? Então, tipo assim, eu aceitei Jesus muitas vezes. Quem quer aceitar Jesus? Eu. Todo Tava dia no sempre culto. lá. Quando eu era Até hoje criança. eu também. Vai me dar um pedaço de pão. Até hoje eu tô. Eu chorava Põe a pra mão minha no avó coração. na Santa Ceia que o pão era um pão cachorrão. A gente não tinha nada em casa. Uau. Eu queria comer aqueles pão. Olha a minha avó tiazinha, ó. não podia. E não podia, porque era ceia. E eu chorava, vó, eu quero um pão, vó. Não pode, que era Uau. ceia. Eu falei, meu Deus, eu quero ceiar pra comer. Ai, Jesus. Comer. Ceiar pra comer. Aí, daí a minha tia me deu essa Bíblia e eu fui nesse retiro. E ele pregou das 99. E a mãe dele era da católica também. A mãe dele, né? Aí minha tia até falou assim, Kelly, agora nem precisa você falar. Eu falei, pois é, tia, Deus já respondeu. Aí eu comecei
Comecei a buscar por ele, mas não entendia que era eu a ovelha perdida. Sim. Eu fiquei muito, muito perdida mesmo, né? Aí eu abri, eu não lembro o versículo hoje, Deus falava assim pra mim se afastar de pessoas que estavam machucando outras pessoas que não amavam nem a palavra dele e nem a mãe dele. Não sei. Você entendeu? Eu entendi isso. Aí Deus eu falou falei, com você não sei se estava escrito, mas Sim. né, eu entendi, foi esse momento. entendimento. Aí eu falei, tia, eu preciso ir. E aí eu tava morando em Cascavel. E minha mãe em outra cidade. Tia, eu preciso ir porque Deus me falou uma palavra que eu não entendi nada. E eu estava com ele ainda. Aí minha tia falou assim, quero pra você se afastar. Porque minha tia até falou assim, ele está ajudando a matar filhos de outras mães. Uau. Com a droga, né? Com a droga. Então eu falei assim, tia, é isso, eu vou embora. Você entendeu? Entendi, vou embora. Mas depois, fui embora. Chegando na minha cidade, não deu nem 2, 3... Deu um meio-dia, tipo assim. Cheguei de tarde no outro dia. Pensei que era uns 3 horas. Eu tava com medo do Senhor. Pelo menos 24 horas. Não, ele foi preso. Achei que você tinha voltado. Eu pensei que não. Eu pensei que ela tinha tinha envolvido com outra pessoa. Não, eu voltei pra minha cidade. Deixei minha O tia. livramento de Deus Foi. totalmente. Aí eu fui. Minha prima A chorou verdade liberta, muito. literalmente. Porque era eu, minha prima e o filho dela em casa. Uau. Aí eu cuidava dele como se fosse meu filho, porque eu queria muito ter um bebê, né? Sim. Aí eu limpava a casa e ela chegava. Então a gente era muito amigas, eu e minha prima. Thaís, te amo. Aí. Aí eu fui embora. Aí passou cheguei à tarde, no outro dia ele caiu preso. Uau. Junto com um negócio de prostituição, de... Nossa. Que é onde você ia lá entregar as drogas com E eu tinha ele. 17 anos. Já pensou eu ir presa? Já ia presa, já. Sim. Ia constar no meu negócio lá. Não Que sei eu já se fui criminal. presa. Sim. Uau. Deus Mas- te tirou ali Mas assim. o que eu fiz? Peguei minhas malinhas e voltei. Eu queria ver ele na cadeia. Meu Deus. Gente, que segredo. Mas veio por causa do amor que você tinha. Por Preciso aí, apoiá-lo, sim. Falei, pronto, eu tô orando pro homem e vai preso? Deus guardou ele lá na cadeia. Foi. Isso foi... Guardou. A gente ri agora, mas você imagina, Tipo né? assim, guardou é muito tenso, mesmo. né? É tenso demais. Devia ser uma Que tensão, uma loucura. coisa assim. E minha mãe Gente, trabalhando, porque eu só quem vive menti. sabe, né? Uhum. Eu menti pra minha mãe. Eu falei, mãe, e já tava, querendo namorar outro. Eu nunca... Mas amava ele. Queria Amava ver ele, mas eu queria não ver tava ele, mas pensando. como que eu posso dizer? Nunca tinha espaço, nunca vivi minha adolescência, sempre estava com alguém. Sim. Não aproveitei aquela adolescência gostosa. Eu fico falando pras meninas, né? Vai aproveitar, vocês são novas. Vai estudar, vai na praia, vai passear. vai querer namorar, conhecer gente. lugares, coisa, Tem que dar satisfação pra namorado. Entendeu? Aí voltei, ele caiu preso. Peguei minha mala e voltei. E menti pra minha mãe que eu ia buscar minha carteira de trabalho, que eu ia trabalhar lá. E minha desculpa pra trocar de cidade, que eu ia fazer faculdade. Eu menti. Dentro de mim, eu queria ficar com ele. Que faculdade? Uau. E sua mãe acreditou. Não, porque ela conhecia a Felipe. Conhecia a Deus fé. Mas, tipo revela assim, vai- pras mães. Aham. E ela descobriu... A minha mãe, eu vou dizer, viu? Eu estava deitada de costas, assim, eu mandando mensagem pra ele. Falei, toma cuidado à noite com os policiais. Minha mãe falou assim, como é, Kelly? Foi quando ela descobriu. Aí eu falei pra ela, tudo bem, ele é uma pessoa boa, só toma cuidado. Pra ela era normal também. Porque a gente nunca Ela não ficou... conseguia... ela não tinha Tirar visão daquele ambiente de outra também, coisa né? também. Minha porque mãe ela era cresceu muito ali. sofrida, minha mãe. Então, assim... A sua mãe teve pai, Kelly? Eu fiquei curiosa. O pai Tipo, dela presente, faleceu foi muito- quando ela tinha... eu acho que ela tinha uns 3, 4 anos, não Nossa, lembro. então nem ela também Não tinha, teve. né, uma consciência do que é ter pai, Não como é ser teve. criada por um pai. E minha avó era uma mulher muito rígida, ela era do ocultismo, minha avó. Minha avó recebia os Os o espíritos. espírito e mudava até o cheiro. Uau. A minha mãe presenciou muita coisa. Então, assim, é miséria. Então, vinha uma carga espiritual Sim, muito sim, grande sobre a gente. E a minha avó, pra ter noção, quando faleceu, a minha mãe fez exame nela, mandou fazer exame nela até de AIDS pra descobrir o que ela tinha. Não dava nada. Não a minha- conseguiu descobrir. A minha avó faleceu com 28 quilos. Nossa, que Pele e osso. Sem descobrir o que tinha. Era espiritual.
Literalmente. Espiritual. Uau. Aí eu lembrei eu sempre quando penso na minha avó, eu lembro daquele versículo que... me corrige, tá, pastora? Que Deus permitiu a carne ser dada para Satanás para que a alma... Paulo que fala isso, né? né? Paulo, né? Para que a alma fosse salva. Então, assim, eu creio que a minha avó foi isso. Porque minha avó era... Mesmo ela sendo cristã, evangélica, era muito ruim. Mas o ruim dela mas ela medo. se converteu depois? Ela era ocultista, mas era... Ela se converteu. Minha avó era do ocultismo. Só pra gente entender, pra não ficar... ela era. Aí ficou muito tempo. Sim. Mas foi bem antes da gente nascer. Aí depois ela se converteu. Aí voltou de novo. Aí pro ocultismo. Ela voltou de novo. Deixou... Fez um trabalho que era pesado. Era muito... Minha mãe contava só por cima, pra não expor muito a minha avó. Aí depois ela virou no manto mesmo. Do que é quando você passou com ela. Ela me levava, tudo. Entendi. Com ela e a minha avó, eu não sei, porque depois que a minha irmã nasceu, ela começou a me odiar. Por isso que eu não gostava da minha irmã. Quem começou a te odiar? A sua avó? A minha avó. Ela preferia sua irmã do que você. Não sei o que passou na cabeça dela. Ela de uma vez tentou me matar pisando no meu pescoço. Meus primos tirou. Então, assim, foi... Eu não sei. Eu acho que é porque você já era escolhida e ela sabia. Talvez Não pode ser sei. a influência do inimigo. Ela pra acabar mesmo com o seu futuro. Com a porque olhando assim não faz sentido, né? Não... Eu era uma criança... Acabou minha água. Porque, infelizmente, as pessoas são influenciadas, né? Nesse sentido, assim. Sim, Principalmente quando ocultismo, você é muito influenciado. Se você não é verdadeiramente liberto, você acaba sendo usado, infelizmente. Era muita ira. E às vezes acontece aquilo que a irmã Cida estava falando pra gente no episódio que passou, né? Que às vezes a pessoa tá até indo na igreja, a pessoa conhece e tal, mas não tem aquele entendimento da palavra em si. Por isso que às vezes a gente hoje para, e às vezes a gente vê tantas pessoas que estejam até dentro da igreja, frequentando a igreja e tal, e aí você fala assim, gente, como é essa pessoa, se tá dentro da igreja, por que faz tanta coisa assim? Sim. É porque não tem realmente o entendimento da palavra, porque a palavra liberta. Mas a minha avó, ela tinha medo de nós se tornarmos aquilo que ela foi. Então, assim, ela não tinha... Também vai da criação. Ela teve a criação muito judiada. Né? Então, assim, ela tinha medo. Ela falava assim... Minha mãe que me contou. Que quando eu crescesse, ela não queria estar aqui. Porque eu ia virar uma mulher da vida. Ela te jogou uma palavras, né? Nossa. Então, assim... né? E daí, Onde eu parei? Depois você vai contando, né? Que você voltou. Voltei. Pra lá, aí né? ele caiu preso pra visitar o irmão lá. E voltei lá. Não consegui. Tentei ligar. Minha mãe morreu sem saber disso. Tentei ligar pra delegacia falando que eu tava envolvida pra mim ficar presa, gente. Eu falo não assim... acredito. Sério? Gente, eu falo que a carência faz coisa... Faz muito. Uau. Meu Deus. E você vê Deus até nisso, Kelly. Como que você enxergava? Deus não deixou você conseguir. Não. Olha, a gente ia no aeroporto, em Cascavel, que era só bênção, que ninguém prestava. Ali matavam pessoas, ali morreu muita gente, ali amigo nosso. Eu falei, Deus, eu levar um tiro ali. E já... Ninguém nem ia saber onde você eu tava. Eu não vou expor, porque já Lógico. A pessoa... Um dos meus relacionamentos... A pessoa tava limpando a arma e apontou a arma na minha cabeça e tac. Entendeu? E falhou. Brincando. Então, tipo assim... Gente, é muito sério. Isso é brincadeira, gente. Misericórdia. Então, tipo assim, eu falei, meu Deus... E isso acaba se tornando uma coisa comum pra você. Normal. Normal. Porque você não conhece. Havia droga em cima da minha cama. Você não tinha, nesse caso, esperança de um futuro diferente. Você não pensava. Como que vai ser meu futuro daqui 5, 10 anos? Nem você pensava. Não planejava. Era hoje. Realmente hoje. Beber, de madrugada não dormia. E no outro dia ia trabalhar e voltava a mesma coisa. Bebida. Aí eu voltei. E voltei pra Cascavel pra mim. Aí eu falei, vi que não ia conseguir. Não ia conseguir mesmo. Voltei. E meu trabalho? Porque eu entrei nesse trabalho na padaria... Eu estava com 14 anos. Não lembro a idade certa, mas eu fiquei bastante tempo lá. Você trabalhou bastante tempo lá. Eu aprendi muita coisa lá na padaria. A Toninha e o seu Valdemar. E eu fiquei muito tempo lá.
Aí eu voltei, eu falei assim, agora e o emprego? Eu não sabia fazer mais nada. Eu era babá. Sim. E eu tinha um emprego, né? Aí eu voltei e conversei com eles. Olha, eu posso... Até eles também faz parte da minha transformação. Porque todo dia de manhã, 365 dias, ela mandava eu ler. E ela devocional. Ela é evangélica. Então, tipo assim... Aí eu lia. Tipo assim... Lia. Tá mandando, né? Eu vou minha ler, chefe, né? vou ler. E eu gostava. E eu até falava, Tonia, tem que ler antes da gente começar a trabalhar. Uau. Aí eu pegava e lia. Mas ela sabia da sua vida, como você era? Não sabia? Quem que não sabia, né? Sabia. Gente. Que era uma cidade pequena? Interior, pequena. Uau. Pequena. Daquelas que todos sabem de todo mundo conhece todo mundo. Hoje, todo mundo fala assim, ei, Kelly, quem te viu, quem te vê. Porque realmente... Não, eu acho interessante, porque essa sua história... Porque pra nós, né, que não... Eu vivi num ambiente um pouco parecido, só que não era tão exposto. Porque eu também era uma criança e eles sempre respeitaram as crianças. Pelo menos o tempo que vivi lá, tipo, eu sabia que vendiam, né, que traficavam, só que eles escondiam isso de nós. Eles não permitiam que nós, como crianças, ficássemos perto. Não permitiam mesmo. Assim, não permitiam. Eles se escondiam e era um respeito muito grande por nós mesmo. Uau. Mesmo. Então, já tinha sabedoria aí. De verdade, todos eles mesmo. Então, assim, nós sabíamos que aquilo não era bom e nós éramos instruídos nesse sentido e eles nos protegiam desse ambiente mesmo. Só que aí, a conhecer a sua história, que pra nós é chocante, né? Um ambiente desse. Mas quantas pessoas que eu acredito e creio de verdade que esse episódio vai chegar, por exemplo, na sua cidade, que ainda tem pessoas que vivem nesse ambiente, que vão ver a sua transformação e realmente vai ser diante de Deus. Espero que seja mesmo uma esperança e uma certeza e uma força que você pode sim sair desse ambiente. Amém. Que não tem nada que Deus não possa transformar. Com certeza. E que você, assim como a Kelly, foi num período que ela começou a ver a mão de Deus. Não que Deus não estava com você, né? Mas há momentos que Deus começa a abrir nossa visão, porque é interessante que desde a sua infância, e é claro que não eram todos os dias, mas você sempre estava em contato com a palavra. Ou era porque alguém te obrigava a ler, ou era porque alguém te levava até o culto, ou então é porque o próprio Espírito Santo já estava trabalhando dentro de você. Não, eu preciso, porque às vezes, né, as pessoas falam, né, e é verdade, às vezes você vem para a igreja, não é por causa de Deus que você nem conhece, é porque alguém te convidou. Então você vai para aquela pessoa, como você está contando, né, que você buscou porque você amava alguém. Mas quando nós buscamos a transformação por alguém, a primeira pessoa a ser transformada somos nós. Então aquilo que você estava buscando para ele, para que Deus salvasse aquela ovelha, você realmente estava a ser salva. Deus estava a cuidar da sua família, claro, mas ele tinha um cuidado muito especial com você, porque ele queria te resgatar do meio daquilo tudo. Né? Então, diante de Deus, espero mesmo que você seja impactado e que você saia desse ambiente. E perceba que é a solução, né? Não tá perdido, gente. Não, né? Deus é Deus de recomeço. Ele começa um novo capítulo. Uma nova história. Você falando agora, Ju, lembrei que quando nós éramos criança, era eu, a minha irmã e minhas duas primas. E nós morávamos tudo no mesmo quintal. Sim, era também. Era tipo assim... E nós comíamos mingau de fubá, que era muito pobre. Aí, eu e minha prima foi buscar cigarro, porque todos lá em casa fumavam. Sim. Não tinha dinheiro pra comer, mas tinha dinheiro pra cigarrinho, que era tipo assim, 50 centavos, né? São coisas, né? Aí a gente foi buscar o cigarro. Em frente, nós costumávamos velhinho do cigarro. Enquanto nós passou, tinha um povo no açougue, no talho, bebendo, tinha um saco lá. Aí eu e a Cat, a minha prima, a Cat, falei assim, Cat, vamos esperar. E quando nós voltou, o povo foi embora e deixou o saco. E o saco ficou... Nós abrimos já bolacha, carne, arroz. Olha a minha feira aí. Era a compra de alguém. Esqueceram. Nós dois correu, que era muito pertinho. Provisão de Deus. Eu falei, gente... Estavam tudo bêbado. O povo lá, tudo bêbado. Esqueceram a compra da semana. Aí, glória a Deus. Nós não conseguimos, que era muito pesado, né? Foi lá buscar minhas primas. Aí, nossa, nós comemos tanta bolacha. Que criança, não tinha, era uma realidade que... Não tinha, carne. Eu sei porque eu cresci assim, né? Nossa, não tinha bolacha, não tinha iogurte. E iogurte, a gente tomava leite de soja pra disfarçar, horrível. Era gostoso. Eu gostava. Na escola, ia na escola pra comer também.
né? Minha avó que é dava buscava... leitinho de soja. Ai, meu Deus, que delícia. De rosa, azul, era verde. um refrigério aquilo. Porque lá em casa era arroz. Arroz e arroz. E nós éramos mingau de fubá. E aí minha avó fazia sopa de osso de boi pra gente comer. Ia buscar sopa, que eles davam muita sopa, né? Então a gente teve a provisão de Deus ali. Então Deus, desde que eu nasci, mas desde o ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. Já cuidando, né? E se todo mundo que nasce é um propósito. Deus tem um propósito, não adianta. Então, eu cresci, saí desse ambiente. Eu já me perdi de novo. Ai, Kelly, daí você tava falando que você não... Você voltou pro seu trabalho na padaria. Eu voltei pro meu trabalho e ela me aceitou. E pode começar já? Quantos anos nessa época? Com 17. Foi tipo assim, 3 meses. Eu fui pra Cascavel em dezembro, janeiro, fevereiro. Meu primo faleceu esse meu primo, que cheirava, em janeiro ele faleceu de acidente, morreu na hora. Uau. Mas ele estava vindo de um encontro de casal da igreja com a esposa dele. Então, ele era casado. Ele era casado. Nossa, ele aprontou muito. Mas ele tinha se convertido. Não sei, pastora. Mas ele tava vindo da igreja. Ele tava começando. Tipo assim... Se calhar é aquelas oportunidades que Deus tem, né, pastora? Vê, tipo, agora. Não perder. É agora. E faleceu ele e a esposa ou só ele? Ele, a esposa e a mãe do motorista. Nossa. Uau. Ele morreu na hora e minha prima morreu por conta do cinto. Que por deu fora um impacto deu um choque. Ela morreu mais à noite, 10 horas da noite. Ele morreu na hora, o acidente foi de manhã. Então, assim... É coisa que a gente não entende. É coisa que a gente não entende, né? E daí eu voltei pro meu trabalho. Daí dezembro, janeiro, fevereiro. Aí em março, acho que eu voltei pro meu trabalho, não lembro. Março, junho, julho, agosto. Pra mim, sabe? E eu voltei pro meu trabalho. E pode começar já falando do meu marido lindo. Do seu príncipe, manda um beijinho pra ele. E ele já ia na padaria. Olha. Querendo eu. O pãozinho. Todo dia, café e pão de queijo. Nem ligava pra ele. É o pãozinho. Porque eu estava... Em outra vibe. Ele ia lá, eu atendia todo mundo super bem. Pãozinho de queijo e café. Todo dia. E ele passava por 5 padarias. Eu falei assim, tu me amava mesmo, hein? 5 padarias. Ele ia lá. Ser atendido por você. Mas ele reconheceu isso depois? Que era por você que ele ia? Não, ele queria mesmo eu. Desejada. A broa mais desejada da padaria. Ele queria ficar comigo. Mas nunca... Nunca tipo assim... mostrou interesse. Oi, como seu nome? Nada. Gente, nada. 8 meses. Aí quando eu voltei... Era só o café e pão de queijo. Sim. Só. Nem lembro dele antes disso. Eu falei, amor, não lembro de você. Aí voltei pra padaria. Não foi mesmo Deus, assim, do nada. Ele chegou, ele tinha um golzinho branco e tush. E o perfume dele. Eu falei, é este. Comecei a me interessar por ele. E o outro tava preso. Ficou preso? Larguei mesmo. Não, foi solto. Mas vocês não tiveram mais contato? Não. Aí depois que eu ganhei a Júlia. Aí ele foi lá na minha mãe. Uau. Depois que eu ganhei a Júlia. Mas depois a gente chega nessa parte. Aí ele começou a ir voltou. Ele falou assim, minto. Ele perguntou, e a moça que trabalhava aí? A sua patroa. Ela foi embora. Aí ele falou, nunca mais foi na padaria. Nunca mais. Aí um dia ele falou assim, vou lá na padaria. Quem sabe ela não voltou? Olha Deus aí. Olha Deus. Porque a minha sogra, ela é da Igreja da Graça. Então, assim, ela orava. Ele era um crente, um pé lá, outro cá. Tipo, mais ou menos. Mais ou menos. E minha sogra intercedia pela vida dele. Sua sogra já era convertida. Já era convertida. E era aquela mulher que intercedia pela família, minha sogra é uma pelos bênção. filhos. Era, não é ainda, é uma bênção. Minha sogra é uma bênção. Ela é minha mãe na fé. A minha mãezona mesmo na fé. Sim. Aí, intercedia pela vida do meu marido pra ele arrumar uma boa esposa. Já arrumou. E ele falou assim, eu vou voltar na padaria. Quem sabe ela não tá lá. Uau.
Aí chega ele, o perfume dele é muito marcante, porque foi... Mas nessa época que ele foi na padaria pra ver se você tava lá, ele já tinha morado aqui em Portugal? Já. Morou há aqui um tempo, né? 6 anos. Ele morou aqui 6 6 anos. Morou ele, o irmão dele e minha cunhada. A minha cunhada e o irmão dele se batizou com um reverendo. Aqui na igreja, né? E eles fizeram um curso. Que mundo pequeno. O Du vinha na igreja, você O Du acredita? vinha aqui na igreja. E o Du ia eu fazer não o curso lembro. de batismo. Não sei se ele chegou a fazer ou não. Aí ele falou assim, não estou preparado ainda. Eu falei, ainda bem que você não batizou. Porque não ia me conhecer, né? Porque eu era vida louca ainda. Eu não lembro dele, não lembro do irmão nem da cunhada. Era mas- muita gente, né, pastora? É. Nessa época era muito. O Du falou que era muito cheio. Então, hoje que a gente tá servindo, a gente chega mais próximo, né? Hoje todo mundo chega, mas tem certa intimidade a mais. E ele ficou aqui 6 anos e nunca quis se batizar. Nunca quis se E batizar. nunca se casou também, Não. nada. Não. Falei assim, você voltou pra me Tava conhecer. esperando você, Porque eu era uma realmente. criança ainda. Sim, você tava Porque- com 17. Eu e o Du, quando ele Nessa veio pra época, cá, eu tava com 11 anos. Quando o Du veio pra primeira Portugal, eu falo, nós somos 16 anos de diferença. 16. Eu falei assim, eu era um bebê. Era um bebê. E você voltou pra trazer seu bebê. Vim buscar seu bebezão. Eu brinco com ele. Então, eu fiquei nessa padaria e ele começou a vir. Aí a gente começou a conversar, aí começou a despertar um interesse nele. Uma amizade primeiro. Não, Não? não. Desde o princípio ele tava certo que ele muito- queria, né? A palavra correta, eu era muito vulgar. Uhum. Eu era muito vulgar mesmo. Então, assim, aí eu me interessei por ele e ele me adicionou no Facebook. Até é engraçado, ele me adicionou no Facebook. Aí eu falei assim pra ele, que o meu nome é difícil, né? Tipo assim, pra encontrar. Aí eu falei assim, como que você me encontra? Daí ele veio no outro dia na Não, padaria. e o dele é totalmente Du, fácil. nada a ver com o Não, nome mas dele. ele não chama Du, né? Só meu pai sabe o nome Não do vamos Du. expor o nome do meu conhece, marido. Só meu pai sabe o nome do Du. Du, é desculpa, sério. mas o seu nome é difícil. É feio. Ele e a minha mãe competiam o nome mais feio. É, né? Minha mãe. Circelene. Circelene. Ah, por que É. que eu... Não, tadinho. Não E é o um nome comum, dele eu nunca vou tive, falar nunca mesmo. ouvi. É Lourivaldo. O nome do meu marido. Lourivaldo ainda já é mais comum do Ah, que mas é Circelene. feio. É. Mas não é um nome tão comum assim. É. E por Aí que os Du? dois- Não faz sentido, né? Não sei. A mãe dele, quando Não, criança, meu pai me Du. contando, Ju, a esposa do Lourivaldo. Eu tô, pai, que esposa Quem do é esse Lourivaldo? homem? Aquela que participa do Ministério de Louvor contigo, Ju, você tava lá do lado dela. Eu, pai, não existe. Lourivaldo. Daí eu lá falando que Era não o meu existe. Era o Du. Meu pai é a sentido única Du, né? pessoa da igreja que sabe o nome Du. do A Du. minha sogra, Du. Porque Colocou meu o nome do sogro filho, quis depois não escolher. conseguia chamar. E o nome do meu cunhado é Marcelo. O Marcelo é mais velho que o Du. E meu sogro falou assim, esse catou o Du, foi lá registrar. Lourivaldo, um livro. Falei, Ficou só pronto. com Du no final. Du. Aí ele me adicionou no Facebook. E eu falei assim... Aí eu entrei e falei, ei, Neve. Eu brincando com ele, Neve. Porque ele já teve aqui, né? Aí foi na Serra da Estrela. Eu falei, esse que vai me tirar do lamaçal. Eu brincando com ele, né? Aí eu me despertei por ele. Aí eu ainda bebia muito. Eu continuei nas minhas festas. Tipo, aquele momento que Deus Mas mandou... ele era mais calmo, mais caseiro. O Du, ele bebia. Ele já fazia... Quando nós conhecemos, já fazia uns 7 anos que ele não bebia mais. Ok. Ele não bebia, não fumava. Gostava de ouvir o sonzinho dele em casa, mas bem caseiro mesmo. Bem caseiro. Totalmente diferente de você. Eu amava uma festa. Então, aí a gente começou a conversar. Aí eu queria saber se ele era comprometido. E eu tava muito alterada na bebida esse dia. Aí eu mandei oi pra ele. E tinha uma pequena festa na minha casa. Minha mãe ia dormir na casa da patroa dela e tava eu e meus amigos ali. E eu mandei oi. Aí ele, oi, daí eu falei assim, ele tem essa conversa até hoje. Eu falei, Sério? Assim, guarda. Vai sair hoje? Aí eu falei, vai sair com a namorada hoje? Porque eu queria saber se ele era comprometido, né? Descobri. Aí ele falou assim, não achei a pessoa certa. Aí eu falei assim... Desculpa, responde outra Aí vez. eu dei o meu tiro, né? Eu falei assim, talvez a pessoa certa na tua frente, você não viu ainda. Pronto. Aí ele foi. Foi me Na encontrar sua num festa. posto de bebida. Que a gente ia comprar bebida, né? Aí foi dia 15 de agosto. Dia 16 de agosto de 2014. Porque eu sei dessa data porque foi o dia que eu engravidei. Uau. Foi o dia que eu engravidei. Você ficou com ele Ali, nessa vez. no primeiro dia.
E aí... Eu não me cuidava, assim. nada. E eu acho não, certeza, Deus vai me mostrar lá no céu. Nessa data, falou assim, Deus falou, chega, né? agora Stop. você vai quietar. Sim. Agora é minha, você é minha agora. Aí foi ali que a gente... eu não sabia... Eu menti pra ele. Eu menti pra ele, falei que eu tomava remédio e tudo. E nós, né? Foi dia 14 de agosto. Ficamos juntos, foi dia 16 de agosto. E começamos a se conhecer. Gostei muito dele porque ele me respeitava, ele me dava carinho. Então eu falei assim, pronto, tudo que eu, que você que eu procurava. quero, tudo que eu E quero. você descobriu logo que estava grávida ou como é Foi que foi dia a 5 de descoberta? outubro. Agosto, setembro, setembro, Você outubro. descobriu. Porque o perfume que eu amava, Você eu enjoei. Ah. Eu quase vomitei no quarto. Aí a minha amiga, a Jessie, amiga, você tá estranha. Eu já sou de dormir, né? Amiga, você tá estranha, teu corpo tá mudando. E sempre fazia teste. E nunca dava nada. Sim. Inferior. Porque eu queria muito ser mãe. Sim. Inferior. Aí eu estava na padaria e namorando com ele. Sim. E eu estava querendo voltar pra Cascavel e ele voltar pra Portugal. Aí eu falava assim pra ele, a gente só tá ficando. Não quero nada sério porque eu vou embora. Ele falou, eu também vou pra Portugal. Eu falei, então pronto. Nossa. Vamos curtir até a gente, né? Aí quando foi dia 5 de outubro, eu fiz o exame, estava no trabalho superior. Deu positivo. Minha amiga que pegou ainda o teste, me levou o teste lá na padaria. Eu quase, tipo assim, foi medo, felicidade. Eu só pensei em mim naquele momento. Não pensei se ele ia aceitar. Eu queria aquela criança. Eu queria muito. A Júlia foi muito desejada. Então eu falei assim, eu tô nem aí se ele... minha mente era, eu vou ter esse bebê. Com 17 anos. Aí ele chegou na minha casa. Eu nem deixei ele entrar. E pra contar pra minha mãe. Que minha mãe, tipo, mãe solteira. Tipo, mais uma filha. Sim. E sua irmã já tinha... Sua irmã ainda não tinha filhos, né? Não. A minha irmã... Eu tava com 17, minha irmã tinha uns 14. 14, 15. 13 pra 14 anos. Já ali começou a aprontar, minha irmã. Aí eu fui contar pra minha mãe ficou muito feliz. Tipo assim, Ficou já feliz? era Deus. Eu vou ser vó. E todo mundo... A minha irmã aprontou mais que eu. Muito mais. Até porque ela ligou pra minha tia. A minha tia falou assim, a Luana que tá grávida? Porque eu fazia meio escondido. Sua irmã? Minha irmã, não. Aí, mas é um testemunho que... Eu falo pra ela, Luana, é o teu testemunho também, né? E a minha Porque tia Deus falou assim, também tá trabalhando na vida dela, né? Sim. E eu falei assim... E a minha tia falou assim, a Luana, não a Kelly. Aí o Du foi entrar em casa, eu falei, abracei ele, falei assim, tô grávida. Aí ele falou, Jesus. Primeiro ele. Não me Ele já tinha a semente da palavra também. Já. Né? E ele desconfiava. Né? Ele desconfiava. 2 dias antes de eu fazer... Foi a minha despedida. 2 dias antes de eu fazer o teste, eu bebi tudo. Meu Deus. Tudo. E Então você cumpriu o que prometeu a Deus também, né? Senhor, se o Senhor me der o filho, tudo. Eu bebi tequila, misturei tudo, fumei muito. E a Júlia lá dentro. Falei, Senhor, ainda bem que o Senhor protegeu meu bebezinho. E daí eu, alterada, né? Eu acho que eu tava grávida dele. Ele sabe. E quando você não bebe, você vê cada uma que quem bebe. E ele já desconfiava que eu tava grávida. Aí na segunda, foi numa segunda-feira, eu fiz um teste e deu positivo. E aí começou, né? Aí Deus já começou. Aí mudou totalmente os planos, né? Aí já parei de fumar, arguilha, eu já tava Porque pensando no meu bebê. Se você volta realmente pra outra cidade, se ele vem realmente pra Portugal, você ia continuar naquela vida louca. Com certeza. Né? Nossa. E só Deus sabe o que poderia ter acontecido, né? Mas Deus usou realmente, às vezes Deus faz umas coisas que a gente não entende. Né? Usa as coisas loucas realmente pra confundir. Pastor, eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Dá um livro, minha vida. Porque... Com certeza. E a misericórdia, a graça de Deus ali. Aí eu engravidei, aí a gente arrumou uma casa. Bem bonitinha, a nossa casinha, e começou ali o processo. Foram morar juntos. Fui conhecer a minha sogra, eu estava com quase 4 meses. Eu falei, oxe, por que não vai... É casado? Eu não sei. Aí... Você não conhecia ela Eu não ainda. conhecia nem ele direito.
Porque você não tinha um compromisso sério, né? Que vocês falaram, olha, você vai pra Portugal, mas tipo assim, respeitando, né? Nada de traição, tipo assim. Mas também nada tipo profundo, assim, nada profundo. Eu não conhecia ele, eu não sabia do caráter dele. A minha mãe até falava assim, Kelly, se o Du não fosse um cara bom, eu não sei onde minha filha você estava. Porque os caras que eu me envolvia não prestavam, né? Nenhum prestava. Aí, a gente começou. Aí começou meu processo. Comecei a conhecer minha sogra. Aí, como a minha sogra era da Igreja da Graça, lá no Brasil tem a nossa TV do missionário. Isso. Ela não falava assim, a única coisa que ela falava, vocês têm que casar. Porque vocês estão no pecado da fornicação. Pra acertar a vida. Porque se Jesus vir hoje, ela falava mesmo assim. Eu falava assim, Dona Júlia, a senhora era Pedro, da Bíblia. Ela falava, se vocês morrerem... Júlia é o nome dela? Júlia, minha sogra. Eu homenageei minha sogra. Minha mãe não dava pra me homenagear, né? Cercelê. É verdade. Tadinha da minha mãe. Aí foi Júlia. Eu falei, Dona Júlia, a senhora é Pedro. Ou vocês casam, vocês têm que casar. Porque se vocês morrer hoje... Ela falou, vocês vão pro inferno. Eu falei, vige? Eu nem não entendi. Não entendi. Eu falei, que é isso, inferno? Eu sabia que existia um Deus. Mas não sabia que era Jesus, Espírito Santo, os frutos e tal. Não tinha relacionamento. Não. E minha sogra era uma mulher muito sábia. Ela não falava, ligava no missionário. Deixava a televisão. Deixava lá. E a gente conversava, mostrava as roupinhas da Júlia, que eu ganhei muita roupa da Júlia. Depois que eu descobri que era menina, e ela jogava lá. E nós dois... A palavra não volta vazia, né? E ele comprava... Depois que eu ganhei a Júlia, ele comprava cerveja pra me beber em casa. Uau! Você não precisa sair, né? Tipo, o Du nunca... Eu falei, amor... E eu era muito vulgar. Shorts curto, mostrando o corpo. E eu falava, amor, você... Ele falou, eu tinha esperança. Eu sabia que você ia mudar. Ele via em mim o que nem você não via. Uau. E ele teve paciência pra esperar. Eu não era sábia. Ele já era um homem maduro, com 33 anos. 33. E eu com 17. Ele que fazia as compras de casa. Ele que escolheu os móveis da minha casa. Tipo assim... Pra você tanto fazia, eu queria um pai. Né? 16 anos de diferença. E esses dias eu e ele estava conversando. Eu falei, amor, eu estava procurando um pai em você. Então, por isso que eu não me importava. Em casa, eu trabalhava, o meu marido, né, ia lá comprar comida. É o provedor, eu nem sabia cozinhar direito. Eu aprendi na padaria muito, assim. Então, assim, eu queria um pai. Não queria um marido. Aí, Deus começou a transformar através da minha sogra. Aí, eu comecei a entrar no católico. Aí, tipo, chocava um pouco, porque o Du, por mais que não... Que tava mais fora, chocava. Ele tinha raiz cristã, né? Eu tava fazendo catequese, eu fui batizada na católica, depois de tido a Júlia, queria batizar a Júlia. O Du falou assim, aí o Du pegou em mim, falou assim, essa filha também é minha. Ela que vai decidir o que ela vai querer. Ok. Aí eu fumava, depois que eu ganhei a Júlia, eu fumava arguilha escondida. Uau. Aí foi quando ele falou assim pra mim, se a Júlia um dia chegar e querer fumar, você não tem que falar nada, porque você tá dando exemplo. Nossa. E a Júlia tinha 4 ou 5 meses. Eu dava de mamar. Uau. Nossa. Então, assim, aí foi quando... Foi um processo eu era uma lento, criança, né? Foi um processo lento. Foi. Aí minha sogra me deu uma Bíblia. Sim. Aí começou. Aí eu comia, eu fazia a pergunta, Deus, por que não pode batizar criança? Aí foi. E Deus começava a derramar. Aí eu pedi de presente pro Du, que no meu aniversário sempre ele dava um presente. Eu falei pra ele, em vez de você me dar um presente de valor, me dê a nossa TV. Me dá de presente a nossa TV. Uau. Porque eu queria muito. Sim, porque eu via minha sogra, missionária, orando. Aí eu falei, na sua cidade não tinha igreja, era isso? Eu não tinha a igreja da graça. Tinha a igreja da né? graça, mas fechou, não lembro, trocou de pastor, porque lá no Brasil tem muitas trocas de pastores. Aí a igreja, os membros saem, tinha. Depois a gente foi. Aí ele não frequentava a igreja, mas assistia a nossa TV. Todo dia de manhã com a minha sogra. Todo dia a nossa TV. Aí você morava com a sua sogra? Não, eu ia, né, cedo, eu gostava muito de ir lá. Moravam perto?
Não. Uns 5 minutos de carro, 10 minutos. Perto, 10 minutos de carro. Perto. Ainda mais pro Brasil, é pertíssimo. Mas Guaíra interior. Eu morava em Guaíra, era interiorzinho, né? Cidade pequena. E quando começou o meu processo de conversão, a minha mãe começou a ir contra mim. Uau. Olha lá, Mariazinha. Lá vem a irmãzinha. Aí minha amiga falava assim, pronto, não bebe, não faz mais nada, lá vem. Porque quando a gente quer Jesus, Jesus. Isso, né? Quando você tava fazendo tudo errado, tava tudo a sua bem. mãe não falava nada. Isso é mesmo, é o diabo mesmo. E eu e minha mãe era parceira de copo. Meu Deus. A gente não bebia pra cair. A gente ia limpar a casa, lavar roupa e bebia. Sim. Eu e ela. Tipo, mãe, isso aqui, bebia. Então, assim, um dia eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, hoje eu decidi parar de beber. Época de eleição, chovia bebida. Sim. E minha boca aguava. Falei, não, eu decidi parar de beber. Aí minha mãe falou assim, você cuida, viu, que esses crentes que fica pedindo dinheiro. Quer dizer, dá dinheiro pra bebida, pra cigarro. Minha mãe não era bem. muito sábia, né, nessa época. Ela falava isso. Aí eu ganhei a nossa TV. Você ganhou? O Du me deu. Falei, boa, a nossa TV. E lá tinha... Aí foi que... Eu não era casada ainda. A Júlia, quando completou 1 aninho... Minha sogra... O Du me pediu em casamento, eu estava com 5 meses. Eu não lembro quantos meses eu não estava grávida ainda. Caiu uma pessoa aqui. Pronto, já saiu. Ai, meu Deus. Eu não lembro quanto tempo que eu estava grávida. O Du me pediu em casamento, porque minha sogra tinha pagado o nosso casamento. Não, eu brinco na rua do cemitério. É até mesmo que a morte nos separe. Na rua do cemitério, ele me pediu em casamento por conta de um documento. Na rua do cemitério. Aqui onde nós vamos nos separar, vamos encontrar só lá na glória, aqui no cemitério. Aí foi na rua do cemitério. Aí a Júlia, com 1 aninho de idade, a gente se casou. Mas antes disso, mesmo no erro, Deus começou a trabalhar. E era o Canal 4, lembro até hoje. No Canal 4, um pastor, não lembro quem é esse pastor, estava pregando sobre esse versículo, que Deus é um fogo consumidor, que por onde ele passa, todo mal queima. Uau. Aí pela televisão, ele falou, põe a mão na sua cabeça. O Du tava do meu lado e a Júlia no chão, dormindo assim, no colchão. E eu foi a primeira vez que eu tive experiência com o Espírito Santo. Uau. Mesmo eu no erro. Sim. Porque eu não era casada ainda. Então, assim, Deus, ele mesmo... Ele te mostrou, né? Tipo, uma fagulha, né? Só um pouquinho. Isso aqui é só um pouquinho do que eu tenho. Aí, coloquei a mão na cabeça. E como eu vivi muito na promiscuidade, de bebida, ali eu tive uma libertação. Nossa. Porque aí sozinha em casa. O Du tava cochilando, sim, dormindo do meu lado, e eu assistindo aquela sede, né, por Deus, sim, descobri quem era ele, dormindo nos meus pés. Aí eu coloquei a mão na cabeça e começou a queimar. E não doía, era um fogo gostoso, né? Aí eu fui pro banheiro, eu tinha vergonha de chorar na frente do Du. Hoje eu não choro, eu já choro pra toda a igreja. Olha, eu choro perante uma igreja. E eu comecei a chorar. Eu falei, ali eu senti o amor de Deus. Aí nós se casamos. Aí vê a importância também da televisão, né? Que da televisão. Sempre fala, sempre enfatiza isso. Porque às vezes em lugares onde o evangelho não chega através de pessoas físicas, né? Tá entrando através da televisão, gente. E foi muito bom. É um canal de bênção mesmo, né? E a nossa TV tem 11 canais evangélicos. Tem um canal da Bíblia que lê a Bíblia, pra quem não sabe ler. Não tem filmes... Tipo, não tem essas coisas. Então, assim, eu queria muito. Por conta também da Júlia. Eu já estava pensando nela, né? Aí foi quando Deus começou a minha libertação. Aí eu parei de beber, parei de fumar guile, começou a me limpar. Parei. Ninguém falou pra mim assim, você tem que parar de usar roupa curta. Eu tinha vergonha. O Espírito Santo, né? Eu sou mãe. Sou casada. Meu marido não vai gostar que os outros vejam o meu corpo. Eu comecei... E eu não tinha... O Espírito Santo foi te trazendo uma consciência, né? E eu não tinha exemplo de casamento na minha vida. Nada. Ninguém era casado à minha volta. Aí eu ia onde? YouTube. Casamento. Como que é ser mulher sábia. Provérbios 31. Se você não tem conhecimento. Se você não tem nenhum exemplo na sua volta, a Bíblia tá cheio de exemplo. É verdade. E eu não ia pra igreja, né? Não tinha autoridade sobre a minha vida. Não tava indo eu ia pra internet, pro YouTube. Eu lembro até hoje que minha sogra me deu um livro.
Ai, como é que é? Você quer ser repelente ou atraente? Muito forte esse livro. Eu não lembro se é assim, ou vice-versa. Mas eu comecei a ler. Tipo, e eu tava sendo repelente. Sim. Né? Eu não tava sendo uma mulher atraente, tipo, não físico, mas espiritual. Aí começou a minha libertação ali. Aí, com 1 aninho de idade da Júlia, a gente se casou. Uau. Aí a gente saiu da onde a gente estava, da minha casa, e foi morar atrás da casa da minha sogra. Aí estava mais perto dela. Né? E nesse período aí eu comecei a buscar pela minha família. Uau. Que Deus começou. Aí eu falei, agora eu quero minha mãe. Né? Eu quero minha irmã também. A transformação que você estava vivendo na sua vida. Eu quero isso pra elas. Porque eu via minha mãe bebendo, fumando, minha mãe tinha problema de pulmão. Eu falei, eu não quero minha mãe. E eu comecei, tipo, o inferno, eu não quero que a minha mãe se perca. Aí eu comecei a buscar por elas. Aí foi quando Deus me deu uma promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Até hoje. Até hoje. Então eu comecei a buscar. Mas eu era muito... Mãe, se você... O diabo, não sei o quê. Queria convencer ela pela força. Pela força. Sim. E nesse período, minha irmã foi presa. Uau. Sendo mula. Lá no Brasil a gente fala mula. Sim, levando droga pra disfarçar o que... Minha mãe foi a decepção dela. Muito grande pra ela. Aí, eu fui meio... ríspida com ela. Falei, ai, mãe, eu sabia que isso ia acontecer. Aí, tipo, minha mãe irada, né, coitada. Daí foi quando a minha irmã caiu presa. Mesmo de menor, ficou 2 dias, não lembro, 3 dias. Mas presa, tipo assim, poxa, né? E, tipo, minha mãe... É um desgosto muito foi um desgosto, né? Mas deu tempo pra se reverter. Aí eu comecei a buscar pela família, pela minha mãe. Aí minha sogra me ajudava, o Du também me ajudou muito em relação a minha mãe era muito doente, então a gente levava ela pro hospital. O Du sempre foi paciente, eu deixava o Du e a Júlia em casa, ia viajar com a minha mãe pro hospital de câncer. Não que ela tinha câncer, mas pra fazer biópsia, um monte de coisa. Então, assim, o Du foi... E o mais engraçado, pastor, o mais engraçado não, que tudo aquilo que eu tive no passado, de dor, Deus me deu o Du, tipo assim... Pra poder... Alegria, suprir tudo de dor, tudo o Du veio de relacionamentos eu falo assim, abusivos. Nossa. De O Du foi meu Boaz. Então, enquanto você estava falando no início, eu estava pensando no Boaz. O Du foi o meu que Boaz. Que veio o seu remidor, né? Resgatador. Eu falo assim, você é meu Boaz. Eu falei, quem é Boaz? Aí eu fui brincando, né? Aí, comecei a buscar pela minha mãe. Aí, começou... Tipo, a tribulação em relação à doença dela. A minha irmã no trabalho. Aí a gente foi buscando. Aí você já estava totalmente... eu fui batizada. Daí eu certa batizei. daquilo que você queria, aí a gente né? começou Mudança a ir na igreja. de vida, né? Começamos a ir à igreja. E foi o tempo de nós se batizarmos. Eu e o Du se batizamos junto. Fechou a igreja. Okay. Porque trocou de pastor e os membros... Aí tem muitos interior, poucas pessoas. Cidade aí pequena. Fechou a igreja, foi o tempo. Aí falei, bom, agora se batizamos. A gente tomava Santa Ceia em casa, com o missionário. Pela televisão. Cedo, eu e minha sogra e ele tomava Santa Ceia em casa. Aí foi quando... Aí eu comecei a buscar pela minha mãe. A minha mãe, ela ficou muito doente. Muito doente por conta do pulmão. Uma vez eu achei que ela ia morrer. Não morreu, graças a Deus, nessa época. Porque ela não estava salva. A minha preocupação... Era a salvação. E eu ficava brava porque ela fumava. Falei, mãe, você tá fumando, não sei o que. Problema no pulmão. Com problema no pulmão. Aí Deus falou assim pra mim, não é por força e nem por violência, sim pelo meu espírito. Falei assim, agora eu só vou orar. Aí comecei a orar por ela. Aí negócio de imagens e tal. E eu falei, mãe, não agrada a Deus e tal. Aí ela falou assim, Kelly, eu não acredito nisso. Aí ela começou a buscar na palavra. E quando a minha mãe começou a caminhada com Deus, ela descobriu uma doença, hepatite C, que não tem cura, se eu não me engano. Acho que não tem. Porque quando ela... Humanamente falando. Humanamente falando. Quando ela me teve, ela é O negativo. Ela pode doar, mas não pode receber de qualquer pessoa. Sim. Ela perdeu muito sangue. Não sei o que aconteceu. Aí deram qualquer sangue a ela. Aí foi quando ela pegou hepatite C. Mas só descobriu... Depois de muito tempo. De muito tempo.
Aí, minha mãe emagreceu. Eu achei que eu ia perder minha mãe nessa época. Emagreceu. Aí, ela começou a ir na igreja, na mesma igreja que a minha avó frequentava. Ok. E as irmãs que conheciam minha avó falavam assim, Nena, o apelido dela era Nena. Nena, você é a resposta de oração da tua mãe, aqui na igreja. E daí, minha mãe começou a buscar, começou a ficar muito doente, ela começou a ir nessa igreja. E foi curada da hepatite C. Foi curada. Minha mãe recebeu muitas palavras, né? Hoje eu entendo. Deus falou que ia curar o pulmão dela. Curou. Sim. Restaurou ela. Ia restaurar a saúde dela. Restaurou. Mas não do jeito que a gente imaginava. Sim. Restaurou. Aí começou o trabalho na minha mãe. Dela. Na minha mãe. Aí foi muitas lutas. Aí a maior luta foi quando pra gente vir pra cá. Eu e o Du... Eu até falei assim, a gente passou o final do ano em Cascavel, na casa da minha tia. Eu falei assim, o ano que vem a gente vai passar o Natal em Portugal. Porque eu queria muito conhecer. O Du já tinha vivido eu aqui. queria mais do que ele. Eu queria muito vir pra cá, né? Falei assim, vamos lá, amor, vai ser bom pra Júlia, pra mim sair daqui. Tipo, não saía nem da minha cidade, quem dirá fora do Brasil. Aí a gente começou certinho, pastora. Foi Quanto assim. tempo de casado vocês tinham? A gente veio pra cá em 2019, a gente casou em 2015, 16, né? 16? 2 anos. 2 anos. 3 anos. Né? Junto tudo, 3 anos. 4 anos, 3 anos. Aí eu falei, amor, eu quero ir pra lá. Aí Deus começou a trabalhar. Aí a minha mãe doente. Aí eu falei assim, como que eu vou deixar a minha mãe, né? Aí Deus falou assim, não é você que vai cuidar dela. Vai ser eu. Pois. Né? Aí eu falei assim, eu conversei com ela, ela ficou muito triste, porque minha mãe ficava doente. Era você que cuidava dela. Dinheiro, né? Kelly. Eu era a muleta, ela falava que eu era a muleta dela. Aí eu e o Du viemos pra cá. Aí ela falou assim, Kelly, foi a melhor coisa que aconteceu quando vocês foram pra aí. Porque foi quando eu comecei a caminhar com as minhas pernas. Porque ela tinha uma dependência. Ela precisava tomar a decisão dela, né? Tomar a decisão dela. Sair, né? A minha irmã não estava com ela, estava em outra cidade, eu não me lembro bem agora. Ela estava sozinha. E o meu receio era sozinha, passar mal, porque minha mãe, com falta de ar, eu passava noites com ela. Falei, vai morrer minha mãe. Tipo assim, mas eu falei, Deus, é com o Senhor me prometeu. Eu falava assim, o Senhor lembra, né? O Senhor me prometeu que eu e minha casa ia servir o Senhor. Eu não aceito que o diabo leve a alma da minha mãe. Aí, foi quando a gente veio pra cá. Aí ela começou a conhecer a bondade de Deus. Realmente. Começou a ir pra igreja, se batizou. Ela se batizou, eu tava lá ainda. Pude ver ela se batizando nas águas. Se batizou tudo. Mas ela caiu. Na mesma igreja que a sua avó? Na mesma igreja que a minha avó. Aí ela ficou um tempo, daí voltou às práticas antigas. Fumava, conheceu o namorado, tarará. Aí eu falei, meu Deus do céu, parece que mais hora. Aí um dia eu falei assim, Deus, eu estou cansada de orar. Aí Deus falou assim, você é como Abraão. Enquanto você está com as mãos levantadas, Moisés. É Ur e Arão, né? Enquanto você é como Moisés, você tem que estar orando. Enquanto você está com a mão levantada, eu estou cuidando da sua família, da sua mãe. A minha preocupação nem era minha irmã. Era mais a mãe. Era minha mãe. Eu nem conversava com a minha irmã direito. Tipo assim, eu não tinha aquele amor de minha irmã, sabe? Não tinha. Vocês não tiveram convivência, né? Tipo assim, por mais que a gente cresceu junto... Hoje sim, depois que a minha mãe faleceu, mas agora, acho que a gente, só nós duas, né? Aí a minha mãe, a gente veio pra cá e ela começou as práticas antigas. Aí eu orava, falei assim, eu pedi ajuda pra minha sogra. Aí a gente continuou. Aí foi quando a gente veio pra cá, pediu muitas orações pro reverendo, pra senhora, o reverendo sempre orando, intercedendo, sem conhecer minha mãe. Nem conhecia a mãe. Quando vocês chegaram aqui na igreja, faz quanto tempo isso? A gente chegou aqui, foi 8 de fevereiro de 2019. Foi a primeira vez que a gente veio pra igreja. Então, porque no Brasil, apesar de ter se convertido, você frequentou pouco a igreja. Eu não sabia. Você veio frequentar a mesma igreja aqui. Aqui eu fui saber sobre honrar a autoridade, sobre ter alguém que ora por você, ter família, igreja, família em igreja. De Cristo.
participar de ministério. Foi tudo muito novo pra você. Tudo muito novo pra mim, até pra ele. Mas que ele vinha aqui na igreja, mas não tinha aquele... Era diferente agora, né? Eu falei, mãe... Aí o reverendo pegava e gravava áudio orando e mandava pra mãe. Eu falei, mãe, olha, recebe a oração do meu pastor, um homem de Deus, tal. Ela recebia. Aí foi quando a minha mãe adoeceu. Muito, 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 muito. Eu achei que eu ia perder minha mãe nessa época, mas ela não tava. De novo, De novo, minha mãe foi. Muitas emoções, né? Nossa, eu tinha muito medo. Muito medo de perder ela. Não salva. E quando ela ficou doente, ela tinha voltado às práticas antigas. Eu não concordava com aquele relacionamento. Sim. Não concordava. Eu falei, mãe, esse homem não é de Deus. Não, até ela pegou ele traindo ela. Eu falei, louvado seja. Eu falei assim, Deus, mostra pra ela que ele não presta, não é do Senhor. Porque o Senhor vai dar um homem digno que ame ela. Sim, pra cuidar pra também cuidar dela, porque né? minha mãe sofreu muito em relacionamento. O único homem bom mesmo que ela teve foi o meu padrasto, Zaqueu. Que faleceu. Que faleceu. Que faleceu. Aí foi quando ela quase morreu. Aí eu falei, eu não aceito. Aí eu orei muito, fiquei muito irada com o diabo. Falei, eu não aceito você levar minha mãe. Deus me deu uma promessa e Deus vai cumprir. E minha mãe ficou bem. Tipo assim, saiu do hospital, voltou. Ela ia ficar com oxigênio. Ela não usou oxigênio. A minha mãe tinha 20% dos pulmões funcionando. Só. Ela começou a fumar com 21 anos. Meu Deus. Ela tinha 40 e poucos anos. E fumava muito, Muito. Né? 2 maços de cigarro, 3 maços, café e cigarro. Muito magrinha. Na minha família tudo é magro. Mas ela era muito magra. E fumava muito. Aí foi quando ela voltou. Eu falei, mãe, volta pra igreja. Ela falou assim, eu tenho vergonha, cara, porque eu fumo. Eu falei, mãe, Deus fala que é pra você ir como você está. Falei, foi isso que Deus fez comigo. Aí eu sempre falava, lembra o que Deus fez comigo, mãe? Sempre falava pra ela. Pois a sua vida era um testemunho eu falei, vivo, mãe, né? eu fui como eu estava. Toda... Falei, é só um cigarro. É só um cigarro. Pra Deus, você não nasceu com isso. Aí ela foi. Aí começou a fazer parte do grupo das Déboras, que era o exército de Déboras, que dançava na igreja e tal. E ela começou a ir. Aí foi quando ela conheceu o Rui, que é o que ela casou. Que foi o esposo dela. Aí eu falei, mãe... Ela conheceu ele na igreja, não? Não. Olha, eu até estralei. Não. Mas ele ia na igreja com ela? Não, ela conheceu ele na casa da amiga dela. E ele é sossegado, não bebe, não fumava. Tipo assim, bem tranquilo, caseiro. Aí ela conheceu ele. Aí... Começou errado, igual eu e o Du. Então, eu falei, mãe, eu não vou te julgar. Falei, mas dá tempo. Ela falou assim, não sei. Ela tinha medo de casar e não dar certo. Eu falei assim, se não for pra... É porque já tinha sofrido tanto, né? É algo que o diabo também vai trabalhando na mente das pessoas, né? Ah, você vai casar? E se não der certo de novo? Se não der certo. Né? Aí foi quando... Eu falei, mãe, se você não for casar, você não vai ficar com ele. Se for pra ficar no erro, é melhor você nem casar. Eu era muito dura com a minha mãe. Eu falava assim, mãe, eu falava pro Du, né? Às vezes eu sinto que eu sou porque mãe você sabia que talvez ela não teria muito tempo, né? Esse era o meu receio, né? Aí ela casou com ele. Aí conheceu a bondade de Deus. Ela tava muito feliz nesse tempo. Aí foi quando minha mãe ficou doente de novo. De verdade, daí. De verdade, assim, que eu digo. Que foi mesmo. Foi mais pesado, né? Que foi assim... Aí veio o medo. Eu sabia que ela ia. Ela sabia que ia. Ela estava sentindo também. Um pastor foi na igreja dela e falou assim, Deus tá me revelando que ele vai colher uma flor das Déboras. E ela fazia parte. E ela tava com a vida dela toda certinha, tava na igreja. Bonitinha, ela mentia pra mim, né? Que não tava doente. Não tava ela escondia nada. Pra não preocupar, né? Porque eu tô longe, né? Não podia voltar sem documento. Aí, ela ficou muito doente. Muito doente. E o pastor falou, vou colher uma flor. Deixa eu beber uma água.
vou colher uma flor do Jardim das Déboras. E ela até falou pra mim, quero ir? Eu não quero ir, não. Eu falei, mãe, vai ser outra flor veinha já, mas você... Você não, mas você tem 50 anos. Muito jovem ainda ela, né? Muito jovem. Nossa, muito jovem. Eu falei assim, você não vai, mãe. E depois que ela faleceu, a amiga dela me falou assim, que ela tinha escolhido a roupa. Que era um terno branco das Déboras, muito, muito bonito. E a música. Uau. Eu falei, que mãe danadinha, não me contou porque eu ia brigar com ela. Lógico, você ia ficar preocupada. Eu ia. Aí foi numa terça-feira. Mas se ela fez tudo isso é porque ela estava preparada, né? Ela sabia que estava. E a última frase que ela deixou assim foi como ser mais íntima de Deus. Aí foi a última coisa que ela notou. Então ela estava muito íntima assim, de Deus. Aí na terça-feira minha irmã manda uma foto dela numa maca. Que a mãe não tá bem. Eu falei, de novo? Falei, poxa Deus, em dezembro ela tava internada, agora de novo. Isso foi quando? Em junho. Tipo, foi pouco tempo. E minha mãe pegou Covid, 20% do pulmão. Nossa. Covid. Depois pegou pneumonia. Meu Deus. Aí o pulmão... Tudo que vai no pulmão, né? Mas assim, Deus podia curar. Sim. Mas era a hora dela, né? Porque Deus, ele vê o futuro e não vê agora. A gente não entende, né? Mas não. Deus tem as formas dele de trabalhar. Sim. Aí minha irmã mandou que a mãe não tá bem. Aí eu falei, vai orar de novo. Tipo assim... tipo, eu orava sempre por ela. De tanto trabalho que você deu pra ela, você se tornou intercessora dela, verdade. Né? Nossa, eu intercedia muito pela minha mãe. Senhor, não era minha velhinha. Eu costumava chamar ela de minha velha. Aí, terça, ela foi internada. Quarta, eu falei com ela na segunda. Aí eu sonhei que ela tinha morrido. De domingo pra segunda. Eu sonhei que a Luana, minha irmã, chorava muito, muito, muito. E eu falava assim... Luana, por que você tá chorando? A mãe morreu, a mãe morreu. Eu falei, não, e eu desesperada no sonho. Né? No sonho. Aí, na segunda-feira, eu falei assim, mãe, eu sei que você tinha morrido. Ela falou, não, eu vou morrer bem, velho, eu vou dar muito trabalho ainda pra vocês. Eu falei, amém, que dê mesmo. Aí, quando foi na terça-feira, ela tava com as minhas sobrinhas. E nesse tempo, até nisso Deus cuidou. A minha irmã largou do meu cunhado. Sim. E minha irmã tem 2 filhas, a Eloá e a Antonella. E ficou esse tempo com a minha mãe. Na casa dela. Então, assim, Deus preparou um apoio pra ela, né? Um elo entre as duas. Porque... Também... Que elas também não tinham ligação, porque sua mãe teve... A infância de vocês foi tão, né? Porque ela teve que prover dentro de casa. Então realmente... Assim, Deus preparou esse sair, não teve. Minha irmã é muito forte. Minha irmã, eu falo assim, Luana, você é muito mais forte que eu pra aguentar. Porque eu sou muito emocional. Minha irmã é muito... Né, durona. E ela foi muito forte. Aí, terça-feira, minha mãe foi internada. Passou quarta, quinta... Aí, quarta, quinta... E a sua irmã, nesse período, já estava também indo pra igreja? Já conhecia Jesus? Não, a sua irmã ainda não. Minha mãe falava de Deus pra ela. Ok. Mas não estava indo na igreja nada. Ela falou assim, Kelly, a mãe tá muito mal. Eu falei, Luana, vamos orar, Luana. E Deus vai fazer um milagre, assim como ele já fez outras vezes. Mas lá no fundo eu sabia. Mas eu não queria aceitar. Eu falei, Deus, eu não aceito. Eu não aceito. E nesse período que eu estava orando pra ela, Deus me deu uma música que fala assim, ele vem pra te salvar, ele vem para te... diga aos cansados que o seu Senhor virá, ele vem para te eu falei, pronto, vai salvar minha mãe. Mas... salvou. Eu, tipo assim, ela tá cansada, ele vai curar o pulmão dela. Ela tava cansada. E eu não entendi ali. Deus tava me dando... Tamanha minha. Tava te falando. E eu falei, não, eu não aceitava a vontade porque a gente dele. não aceita, né? Porque pra gente é uma perda, né? E eu não vi minha mãe. 4 anos sem ver. 4 anos. Uau. Tem o celular, mas... né? Pessoalmente. Aí tá muito recente, gente, por isso que eu tô chorando. Faz quanto tempo que ela faleceu? Fez 1 ano, né? Ontem 1 ano e 1 mês, mas é pouco tempo demais. É duro ainda. Aí, quando foi até isso, Deus cuidou. Quinta-feira, o marido dela deixou meu contato
com a médica. Hospital nenhum faz isso. A psicóloga me ligou pra mim ver ela. Uau, cara. Aí eu vi ela toda entubada. E Deus falou assim, entrega a Kelly. Eu falei, ai, não acredito que eu vou ter que fazer isso. Tem que entregar a minha mãe. Porque eu sabia que ela ia ir. Deus já estava trabalhando no seu coração. Eu tinha medo. Né? Eu tinha medo. Por mais que ela tava salva, né? Ela tava no caminho bem, tava casada, tava na igreja, Tava tudo certinho. Tava com a vida toda organizada. Tudo bonitinho. E Deus falou assim, entrega. Eu falei, quero entregar. Eu dou do meu lado. Aí a psicóloga falou assim, filha, né? A tua mãe tá te ouvindo. Ela não tava linda, mas ela não pode te ver. Aí quando Deus falou assim, entrega ela. Aí eu comecei a orar. E a médica ali. Segurando assim, ó. Dela, sim. E eu falei assim, mãe, eu sei que você está me ouvindo. Você está pronta. Jesus, você está pronta para ir com Jesus. Eu falei, mãe, lá vai ter descanso. O teu pai tá te esperando. Uau. Aí passou, eu não lembro o dia certo, de madrugada ela faleceu. Aí minha irmã ligou pra mim assim, Kelly, pedir os documentos da mãe, desesperada. Porque um mês antes minha avó tinha falecido. Um mês antes. Um mês antes minha avó paterna faleceu. Nossa. Mesma coisa, pastora. Problema, deu parada, né? Sim. Porque o corpo não aguentou. Aí um mês depois, deu a mesma coisa na minha mãe. Pulmão, minha avó também tinha, mas as duas não é de sangue, então assim, tá longe, então assim, tá bem distante. Aí, a minha irmã ligou desesperada, pediram o documento da mãe. Aí eu falei assim, Luana, talvez é uma cirurgia que a mãe vai ter que fazer. Daí ela sabia, né? Ela já sabia. Uau. Aí minha irmã foi, reconheceu o corpinho dela, foi muito... Nossa. Aí vem, se eu estivesse... O que os outros... A Kelly tá lá em Portugal... É uma cobrança muito grande sobre a gente, Isso é né? eu pensando, ninguém falou isso. A Kelly tá lá em Portugal, ganhando dinheiro, e a mãe dela aqui doente. Mas tudo que eu pude fazer com a minha mãe em vida, eu fiz. Eu não me arrependo de nada. Assim, me arrependo da época da rebeldia. Sim, Mas quando Deus começou... você não conhecia Deus, você não tinha essa noção ainda daquilo que você estava fazendo, né? Porque Deus deu tempo para vocês restaurar o relacionamento, para você fazer por ela aquilo que você nunca tinha feito, para você cuidar dela e foi assim, Deus fez tudo novo, né? E eu sofri muito, assim, foi a pior dor que eu já senti na minha vida, foi a perda da minha mãe. E a primeira noite que eu perdi a mãe, o primeiro dia o reverendo e a senhora foi lá no primeiro dia, né? Por que Deus? 50 anos? Ela é muito Por quê? Nem os próximos netos ela vai ver. Não vai ver as netas crescer. Mas, pastora, em nenhum momento eu falei assim, eu te odeio, Deus, porque você não se revoltou contra Deus. Não, eu agradeci. Eu falei pra Satanás. Na minha sala, assim, as meninas da Sandra estavam lá, a irmã Maria. Eu falei assim, Satanás, você não levou a alma da minha mãe. Hoje a minha mãe está com Deus, adorando. Toda vez que eu leio Apocalipse, eu imagino ela de mãos levantadas, adorando a minha mãe, adorando a Deus. Então, assim, Satanás, você não levou a alma dela. Você lutou, mas você perdeu. Então, assim, o poder da oração, o poder da intercessão. E o reverendo foi e deu uma palavra, eu não lembro agora onde está, tá em Isaías, que não é pra gente ficar preocupado o porquê, foi a mesma palavra que a mãe dele recebeu. O pastor Jaime deu essa palavra pra mãe dele, quando o irmão dele faleceu também, né? O pastor Jaime, porque o irmão dele também era pastor, e o pastor Jaime foi fazer o velório do irmão dele. E foi essa palavra que o pastor Jaime deu e ele falou pra você. Você lembra como que é o versículo? É que o futuro, talvez lá na frente ia se perder, alguma coisa assim. Deus conhece o futuro, né? Alguma coisa assim. Que lá na frente, eu não lembro ao certo, mas lá na frente, provavelmente, Deus é o futuro. Mas é o quê? Que ia recolhe se perder. a pessoa antes de que se perca? É esse, não? É porque fala que recolhe. Eu não antes lembro que em se perca. Isaías, só sei. Ai, não lembro o versículo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Pode ir falando que eu vou ver se eu encontro aqui. Aí, pra confirmar,
o missionário pregou a mesma coisa, palavra. eu lembro. Aí o reverendo e a pastora mandou pra mim. Foi o mesmo versículo que o missionário isso, pregou. Deus, isso. Né? Deus, o Senhor veio... Talvez minha mãe tava muito cansada. Muito cansada. Então, assim, lá na frente ela ia se perder. Então, assim, Deus viu ali, ali Sim, livrou ela, né? Livrou ela. E na primeira noite que eu perdi minha mãe, eu sonhei com Deus. Tipo assim, eu sonhei que ele muito, muito grande. Ele não mostrou a face, porque nunca mostra, né? Senão você tinha lido também. Eu quero agora. A Bíblia muito grande e ele passava o dedo na Bíblia e tava escrito assim, felizes são aqueles. E batia na palavra, feliz. Então, assim, eu entendi a minha palavra pra você. Se apegue em mim, eu sou seu pai. Aí foi ali que eu conheci a paternidade de Deus. O cuidado. Aí eu e a minha irmã se unimos mais, né? Que agora é só nós duas. Sim. Tipo assim, nós somos o legado dela, a continuidade. Sim. Temos a Júlia, a Antonella, a Eloá e os outros netinhos que vão vir, porque eu quero mais filho, né? Então, assim, nós somos a continuidade dela. E a minha mãe, eu creio que ela é a minha discípulazinha, como é que fala? Sim. Então, assim, eu ganhei ela. Sim. Através, não misericórdia, não mérito. Mas a pedrinha tá lá. A pedrinha. Da minha coroa. Mas a importância de interceder pelas pessoas, porque Deus ouve as nossas orações. Gente, eu não lembro como que fala o versículo, eu me esqueci. Eu vou tentar encontrar aqui, porque eu acho que eu sei qual que é. Sabe qual que é? Eu me esqueci agora do que fala. Eu tipo assim, o que eu... tá falando. Não lembro Eu agora. ainda lembro que aquele dia eu estava assistindo a reunião do missionário e ele falou exatamente, a mesma palavra. A mesma. Mas em tudo isso a gente vê Deus realmente agindo e a gente vê que às vezes as pessoas estão vivendo uma situação, estão numa vida tão desregrada que às vezes falam assim, gente, mas não tem futuro, né? Não tem solução. Às vezes mães que choram pelos filhos, né? Que fala, meu Deus, meu filho tá perdido, não tem solução. Gente, tem solução sim. Eu sou prova viva. Nossa, totalmente. Né? Eu não sei quem intercedia por mim. Depois que eu fiquei com o do minha sogra, né? Sim. Depois que eu comecei a namorar. Mas antes... Mas com certeza Deus como a Ju falou, né? Deus vai dando oportunidade para as pessoas, né? Deus vai colocando pessoas no caminho, né? Deus nunca desampara ninguém. Gente, por mais complicada que a vida da pessoa esteja, né? Por mais coisas erradas que a pessoa faça, Deus está sempre ali. Deus está sempre dando para a pessoa uma oportunidade. Deus está sempre de braços abertos, esperando que aquela pessoa venha, né? E tudo aquilo de ruim que eu passei na minha infância, Deus estava passando junto comigo. Com certeza, você não estava Deus chorava junto comigo, Deus sofria junto comigo, porque ele era meu pai. Ele é meu pai. Sim. Achou? Vê lá se é esse, porque é esse que tá na minha mente, que é Isaías 57. É esse mesmo, que fala assim, o justo perece, ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos, é esse mesmo, são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz e acharão descanso na morte. É esse versículo mesmo. É Isaías 57, 1 e 2. Uau, e o missionário confirmou. Eu falei, Deus, é isso. Minha mãe tá em paz, minha mãe... Nós ficamos aqui, o Senhor vai cuidar da gente. Aí eu falei pra minha mãe, quando ela tava entubada, quando a psicóloga me ligou, eu falei, mãe, a preocupação dela era a Luana. Não se preocupa com a Luana, eu vou cuidar dela. Das meninas também, não se preocupa com elas. Vai em paz, o teu pai tá à tua espera. Aí a psicóloga falou assim, filha, ela não foi desenganada, ela corre o risco. Aí eu falei, tudo bem, aí eu desabei. Aí desliguei tudo, falei, Senhor, eu fiz a tua vontade e confiei. E Deus, através da morte da minha mãe, foi pra vida, cuidou de mim, da Luana, da minha irmã. Tipo assim, minha irmã... Que daí começou um processo na vida agora da sua irmã, tá começando um processo na vida dela. Tipo assim, hoje ela é uma bênção. Glória a Deus. Tá no caminho. Mas Deus me prometeu, né? Sim. E você vai batalhar por ela como foi sua mãe. Até o final. Em nome de Jesus. E Deus é Deus de amor. Glória a Deus. Deus de recomeço, Deus de libertação. Deus que perdoa.
Com certeza. É o versículo que você estava falando, né? O meu versículo. Deus me deu esse versículo, é Romanos 5:20. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, assim... Porque talvez quem olhasse para você não via esperança de um futuro. Mas hoje as pessoas olham para você e você... Aqui em Portugal! Você pode, né, falar, olha, Deus fez na minha vida... Né? E com certeza você ajuda muitas pessoas através do seu testemunho. Pessoas que cresceram com você, que faziam parte, né, do seu ciclo de amizade, familiares. A minha amiga, né? a Jessie, ela... Também tô intercedendo por ela. Sim. Mas ela fala, amiga, é só a transformação Deus na que sua Deus vida. fez. Porque que você é visível, era né? terrível, ela falava. Então, assim, você... Ela levava a culpa das coisas que eu fazia. Uau. Que eu era muito... E, eu era briguenta. E hoje as pessoas olham para você, quer dizer, você chegou na igreja, né? Você tá aqui há tanto tempo. Você faz parte do Ministério Infantil, né? Interessante. É pessoas parte que do nem Ministério de conhecem, Louvor. né? É pessoas que nem conhecem a Deus e reconhecem Deus na vida dela. Né? E hoje você trabalha para o Senhor, né? Como prova disso, gente. Carta viva. Carta viva de Cristo. Como prova disso. Deus pega o pobre do pó. Eu gosto quando o Davi fala isso, né? Tira ele do pó e faz ele se assentar entre os príncipes e os poderosos. Eu, como falei, Deus não vê como você é hoje. Deus vê lá na frente. Lá na frente. E eu sei que ele tem muito mais Com certeza. pra minha vida, né? Na Júlia, tá crescendo num ambiente totalmente diferente do meu. Um ambiente que tem pai, mãe. Sim. Uma família saudável. Uma família né? saudável. Exato. Eu falo pro Du, você disse sim. Já era. Eu brinco com ele. Agora lembra do caminho que nós fizemos? Eu brinco muito com ele. Então, assim, a nossa casa, pastora, louvado seja Deus, é paz. Glória A Júlia até brinca, mãe, vocês não brigam. Quando eu ministro, eu falei, para que a mãe tá ministrando. Tipo assim, porque não tem isso na minha casa. É Glória Deus a Deus. mesmo, é paz mesmo. Glória a Deus. Amo meu marido, te amo, amor. Amo minha E vida. Deus transformou realmente, né, a vida de vocês e deu para vocês esperança de um futuro, né? E Sim. Louvado seja Ele por isso. E que através desse seu testemunho aqui hoje, muitas vidas, como a Ju já disse, né? Possam ser realmente tocadas. Amém, em nome de Jesus. Resgatadas. E que possa servir realmente de esperança, né? Porque Deus, Ele não abandona. Às vezes a pessoa está passando por isso, meu Deus, onde está Deus? Ele está aí, como você disse, Ele está aí. Juntinho né? Basta com que você chame por Ele, basta que você abra o coração, porque Deus, gente, Ele é gentil. O tempo todo Ele estava te mostrando o caminho. Mas Ele estava ali na porta, ó. Deus fala todo batendo. dia. Você precisa abrir a porta para Ele, você precisa, né? Porque Ele não vai chegar e não vai entrar, não vai fazer. Não, você precisa abrir a porta do seu coração. É verdade. Você precisa reconhecer que você precisa dele, né? E Ele vai te trazer e Ele não... A palavra fala isso, né? Jeremias 29, Ele tem planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Na verdade, de tudo isso que Deus quer é conceder aquilo que deseja no nosso coração. Eu nunca imaginei que hoje eu estaria onde eu estou. Nunca. Com certeza. Nunca. No ministério grande, que a Igreja da Graça é um ministério... Quando o missionário veio... Porque dá um estalo, né? Sim. Não é adorar homem, mas tipo, dá um estalo. Poxa, eu tô servindo no ministério grande. Um ministério... Que é o que você começou a assistir lá atrás. Pela televisão. Eu vi ele pela televisão. Tirei foto com ele. E o Du assistiu o reverendo também lá. Lá. Porque já conhecia já conhecia daqui. Então, assim, hoje eu tô num podcast, gente. Tipo assim, é Deus. É Deus. Não tem outra coisa. Não dá pra falar. Como você tá? É Deus. Não tem, pastora. A minha Mas isso vida... também é resultado disso, né? A partir do momento que você tomou aquela decisão, aquela atitude... Você tem que decidir ser uma pessoa melhor. Então, daqui pra frente, eu vou virar essa página e vou começar uma nova história. E é Lógico que todos os Deus dias. te ajuda. Deus está com você. A Bíblia fala, né, que do nosso passado ele não se lembra mais. A gente está contando aqui, lógico, que para tocar a vida, né? Mas não é para glorificar aquilo que eu o seu fiz. passado já foi apagado, já foi pago pelo sangue de Jesus. Você é nova criatura. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então é isso que Deus tem para a vida, né? De todos nós. É uma vida nova, uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida plena, planos de paz e não de mal. Por isso que a gente tem que só adorar esse Deus, gente. Agradecer todos a os Ele, dias. né? Porque essa transformação só Ele pode fazer. É verdade. Sim. Né? Só Ele pode fazer. Pela sua força, sozinha, você não ia conseguir. Eu me via muitas vezes sozinha. E tinha o Du, né? Mas cansada. Tipo, mas Deus fala, não, continua.
Amém. E a glória a Deus. E daqui pra frente é só vitória. Só vitória, né? Em nome de Jesus. Servindo ao Senhor, você e a sua casa. Sim, realmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, nós queríamos deixar essa mensagem pro coração de vocês. Né? Não desista, permaneça, continue firme, porque Deus tem planos para vocês, independente de como esteja a situação, né? Independente daquilo que vocês tenham vivido, de como seja a família de vocês, Deus quer resgatar e Deus quer dar um futuro brilhante para todos, né? E nós queríamos agradecer ao Senhor, né? Vamos agradecer, Kelly, né? Agradecer e deixar essa palavra pro coração, né? Das pessoas que estão acompanhando a gente. Amém. Vamos orar. Então. Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade, Pai, que o Senhor está nos dando, Pai. Quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui falando do teu amor, do teu cuidado, Pai. Pai, talvez essa pessoa aí do outro lado, Senhor, esteja cansada de buscar pelo teu familiar, mas a tua palavra diz que o Senhor transforma, o Senhor tira o coração de pedra e dá um coração de carne. O Senhor tira um espírito e dá um novo espírito, Pai. Pai, que ela possa crer na tua promessa, que ela possa crer na tua palavra, Pai. Que o Senhor seja suficiente na vida dela, Pai. Pai, talvez essa pessoa esteja no erro, esteja cansada ou com vergonha, mas que ela possa sentir o teu amor, Senhor, assim como o Senhor se mostrou a mim, Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é o Deus de recomeço, o Senhor está, Senhor, junto dela. Aquilo que ela está fazendo, o Senhor está junto dela, Pai. Abençoa, Senhor, a família de cada um que está aqui, os familiares, Senhor, daqueles que estão vendo, Senhor. Pai, que nós possamos crer na tua promessa, que eu e a minha casa, Pai, serviremos sim ao Senhor. Em nome de Jesus, gratidão, Pai. Amém. Amém. Gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, que Ele fez e que Ele ainda vai fazer, né? Onde essa mensagem chegar, eu creio. Em nome de Jesus. Gente, olha... Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Né, Juju? Não esquece de compartilhar, de deixar aqui seu like, seus comentários. Deus é um Deus de recomeços, ok? Também me chamou muita atenção quando você falou que o Du foi seu Boaz, né? Foi. Não tem melhor resgatador do que o próprio Senhor Jesus. Amém. Então ele pode resgatar independente de onde você esteja, em nome de Jesus, tá bem? Mesmo. E continue conosco, que em breve nós voltamos. Exatamente. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau. Yo!